Vamos começar diferente hoje. Dr. Bola apresenta... Chupa Palmeiras! Chupa Palmeiras! Chupa Palmeiras! Nossos corações alviverdes estão despedaçados. Começando mais um Dr. Bola, nosso papo semanal aqui sobre futebol, nossa tristeza imensurável com mais um ano do Palmeiras na fila do Mundial. E hoje, para conversar comigo aqui, a gente vai ter... Não vai mais ficar se apresentando, todo mundo já se conhece. Tem o Pedrinho, tem o Mussi, tem o Rapa e o Barriga, nosso eterno torcedor da Portuguesa. Então, hoje a gente vai começar falando, obviamente, do Palmeiras, né? Palmeiras foi eliminado aí no Chelsea, num jogo que eu achei bem atípico do que o Palmeiras vinha apresentando. O Palmeiras me lembrou o Botafogo contra o Palmeiras. Parece que o Palmeiras não quis jogar até o segundo tempo. No segundo tempo, não sei o que aquela desgraça do Abel fez, que o Palmeiras botou um outro time e acho que foi o melhor tempo do Palmeiras. O primeiro tempo, na minha visão, o Chelsea massacrou o Palmeiras não conseguiu construir nada. O Chelsea podia ter feito mais uns 2 gols. Daí no segundo tempo o Palmeiras voltou muito em cima. O Estevão achou um gol do nada. E se não fosse ali, que a gente vai discutir bastante se foi falha, se foi azar mais falha, eu acho que o Palmeiras virava aquele jogo. Eu acho que o primeiro tempo o Palmeiras sentiu os desfalques, né? Eu acho que o Piquerez fez bastante falta ali na lateral, que é o cara que tava jogando melhor ali. Toda a dupla de zaga também, né? O Murilo não tava jogando, que se lesionou contra o Inter Miami. O Gustavo Gomes estava fora. Fora. Mas o Gomes talvez já não faça mais tanta falta. Mas entre ele e os caras que jogaram, mil vezes cara, ele. Eu não achei ruim aquele loiro lá. O Fux entrou bem. Entrou bem. Não achei ele deixou a desejar, não. Mas o Vanderlan... Mas o Piquerez faz falta, cara. Mas o Piquerez acho que é o melhor jogador do Palmeiras. Hoje em dia, mas vocês não ficaram com a impressão de que o Palmer pegava muita bola no meio, entre as duas linhas, do meio campo e a linha de zaga, pegava muito livre, cara? Tava muita liberdade. Eu achei que tinha um erro de concepção tática ali. Talvez o Abel tenha falhado em alguma orientação ali no primeiro tempo. E que ele consertou no segundo tempo. Ele consertou. Porque ele não fez nenhuma alteração e o time voltou outro time. Cara. Porque foi o que você falou. Toda hora que o Palmer pegava a bola ali no meio, ele construía alguma coisa, dava a impressão que o Chelsea ia meter uns 2-3 naquele primeiro tempo. Não meteu, aí então, justamente o jogo, por isso, né? Eu acho que, assim, obviamente que sentiu a falta da zaga titular, mas justamente por você ver como foi o segundo tempo, eu acho que foi uma questão de atitude do que uma questão dos jogadores em si. Não sei se o Abel realmente mudou alguma coisa tática ali, não percebi ninguém marcando diferente ou algo assim, mas a postura do Palmeiras foi diferente. Eu acho ainda que, assim, pesa um pouco camisa ali na hora em relação a nunca ter vencido o europeu. É um jogo que, querendo ou não, o Palmeiras ainda estava se testando, só tinha ganhado o Botafogo. Tem o peso. Não, tem o peso, é normal. Isso é normal. Corinthians em competição internacional, né? Era o peso que o São Paulo tinha na Copa do Brasil antes de ganhar, por exemplo. O São Paulo contra o Corinthians em mata-mata, né? Os últimos não foram bem mas assim. Exatamente. Os últimos 3 eram os últimos 3, aí você pega os últimos 48. Mas eu acho que o Palmeiras, quando vai pra cima, que acho que o Chelsea deu uma sentida ali, assim, ó, não sei se tirou um pouco o pé. E aí na hora que o Estevão acha o gol, também acho, pra mim eu já tava vendo o Palmeiras ali virando, já tava na torcida de... Falei, cara, pelo menos vai pros pênaltis, porque o Everton, assim como o Alisson, o Palmeiras também não é um bom... Mas, cara, daí acontece o gol, aí o Palmeiras acaba, né? Depois do gol, acho que... E eu acho que a postura do Chelsea foi bem diferente do que a postura que a gente viu do próprio Chelsea contra o Flamengo, né? Era um outro time, apesar de, acho que ter 2 ou 3... A melhor coisa que aconteceu pro Chelsea foi perder do Flamengo, cara. Porque aí eles entenderam que os times da América do Sul podem fazer frente, então eles começaram a ter mais cautela, começaram a prestar mais atenção. E com certeza, o fato do Palmeiras ter resistido no segundo tempo vai fazer o Chelsea atropelar o Fluminense, e eu prevejo uns 19-0 pro Chelsea, entendeu? Inclusive eu vim com uma camisa da Portuguesa preta, porque eu não quero usar nenhuma cor do Fluminense essa semana, porque eu tô torcendo demais pro Chelsea ganhar de pelo menos 10-0. Então, antes da gente desenvolver o assunto, de onde vem toda essa raiva sua do Fluminense? Cara, o Fluminense, aquele advogado deles, né, levou o Campeonato Brasileiro pro tapetão.
E a Portuguesa Que ano que foi isso? Conta pra quem às vezes Foi não tava 13, na né? época. Foi até... Foi Cara, mais ou eu menos, apaguei né? um pouco da memória, mas... Provavelmente é um lapso ali que dá pro É que trauma. foi um momento terrível, porque a Portuguesa caiu da A pra B, da B pra C e da C pra D na sequência. Nunca aconteceu isso E daí em é pro nenhum limbo, campeonato né? do mundo. E aí ficou sem a D depois, né? Bizarro. O Joinville copiou isso da Portuguesa depois. Mas o Joinville Grande tava na A e foi Joinville. caindo até Foi a D? até a D. É, mas copiou. Mas foi A primeira depois, foi a foi depois. Portuguesa. O estreante. Joinville acho que não tava na... Nunca vi. Já jogou. Joinville? Jogou? Teve um ano que tinha mais catarinense do que carioca no Campeonato Brasileiro. Bons tempos. Saudades. Agora a gente vê os carioca no Mundial e a gente aqui com dívida. Pois é, cara. Puta merda. Mas e o, então, do Fluminense? Bom, a gente vem falando já desde que começou, né? Frase que a gente usou bastante. Renate é foda, né, cara? Puta técnico. Cara, ele é demais, velho. Cara, Ele mexe com o brilho do time, né? Acho que... Não, e ele sabe mexer aquilo. Ele pega, não que o Abel não saiba também, eu acho que talvez o Abel até consiga ter mas o entendimento como diz o cara, de jogo, de cancha ali do Renato é foda. Ele vê ali o que tá precisando e faz às vezes um negócio simples e que dá um outro gás pro time. É isso que eu ia falar, ele não inventa, né? Ele faz o feijão com arroz que funciona. Eu acho que ele entende a capacidade de cada jogador, cara. Ele não pede nada mais pro jogador do que aquilo que o jogador consegue entregar. Você pode ver que ele não tá bravo com o Everaldo. Ele sabe que o Everaldo é aquilo ali, cara. O que ele tá esperando do Everaldo é aquele jogo ali. Pra ele tá ótimo. Aquela tomada lá do Thiago Silva dando orientações, ele falou, acho que ele tava falando do Everaldo, não, deixa ele lá, não sei o que, o outro volta pra... Então, isso, deixa o cara lá, velho. Cara, eu acho que depois que ele ganhou a Liberta com o Grêmio, né? Foi ele que ganhou com o Liberta. Acho que ele viu que tudo é possível, Cortez, cara. Então. Paulo Acho que ali Miranda, ele viu... Luan. Já é o cruel. Luan é o rei da América. Luan é o rei da América. Cara, aí ele viu que acho que, qualquer jogador tem ele potencial. não só ganhou a é só Libertadores, mexer mas ali, então... como perdeu do melhor time do Real Madrid, de 1-0 num gol que abriram a falta. O jogo tava 0-0. Tava amarradíssimo o jogo, né? E assim, não era o Real Madrid de agora, que é muito bom, mas é um time de moleque. Era o Real Madrid tricampeonatinho. Casemiro no auge, CR7 no auge, Benzema, Bale, todo mundo, né? Cross. E vocês acham que Chelsea e Fluminense, tirando o Barriga, que eu sei que já sei a resposta, mas É um vocês pouco acham que quem que tendenciosa passa? a visão dele. Cara, eu fico meio na dúvida porque é aquilo. O Flu, é uma outra opinião minha. A Inter de Milão é um time muito... Não é um finalista de Champions. Eu acho esse time muito aquém do nível de um finalista de Champions. Aquele Lautaro não me desce, não acho ele nada demais. Não tem nenhum craque no time. Mas Tanto assim, que bateu duas finais de Champions nas últimas 3, né? Então, mas Tudo bem, eu também não acho que é um nível... 5-0. É um jogo dominante, também acho que não é isso. Mas é um time cascudo, não tem como falar que não é. Eu acho que o Flu... O Flu tem chance? Ele não chega como favorito, mas eu acho que ele chega com mais chance que o Palmeiras, justamente porque talvez o Renato Gaúcho ele assuma mais as fragilidades dele do que o Abel. Não, infelizmente tem chances, velho. Infelizmente o Fluminense tem uma boa chance, mas eu acho que o Chelsea vai conseguir passar, mas vai ser um jogo bem disputado, não vai ser fácil, cara. Mas acho que uma questão do jogo do Palmeiras foi justamente que o Abel entendeu que ele pôs uma... Eu achei que ele fez uma mudança tática no jogo, sim. Que no primeiro tempo ele jogou com 4 atacantes, 2 na ponta e 2 centralizados. E ficou um buraco muito grande entre os 2 volantes e os 2 atacantes, né? Que era o que o Barriga falou, que o Palmeiras vinha buscar toda hora a bola. O Palmeiras vinha pegar no o Palmeiras meio, pegava cara. entrelinhas ali. O Palmeiras também não é nada demais. Né? Essa mística. Se você deixar o cara livre, ele vai se criando, né? Ele pegou a primeira, ele enfiou uma bola, aí o cara vai ganhando confiança. Puta, não pode deixar se criar, né, velho? Mas eu achei que no segundo tempo o Abel fechou melhor o meio-campo. Ele juntou mais 3 ali no meio-campo, ele fechou um pouquinho melhor a casa, ele posicionou melhor. Eu acho que ele falou, não vai dar pra eu pressionar lá em cima, não vai dar pra fazer o meu time ser protagonista. Ficou mais compacto o time, né? Deixou. E daí o Palmeiras fez o gol cedo, com 5 minutos, e deu o jogo ali, foi bem equilibrado. O Palmeiras teve chance de virar. Puta golaço, né? Golaço. Cara. Vocês viram, um segundo antes eu tinha mandado a fatídica mensagem. Também o Estevão não foi pros Estados Unidos, né? Pegou a zica do Mussi, né? Mas eu até ia comentar isso, porque até no último programa Porque aqui... também até o gol ele não tinha feito nada no jogo inteiro. Né? Ele tinha aparecido, assim, tentado dar umas entradas e tudo mais, tinha até brigado
a gente até brincou lá que ele já tava dando, não, ele entrando bate- com ele- um clima bom no Ele time bateu no dele. Cucurella, novo. ele bateu um outro cara lá. Eu falei, Luiz Fernandes também. É. Ah, cara, eu acho que ele tava querendo jogo. Mas ele tava querendo Eu acho que ele jogo, tava achei que querendo ele não criar se jogada. escondeu. Não tinha sido nada muito eficaz que ele tinha feito, mas eu acho que ele tava. Olha, ele eu- tava eu- assumindo é- o papel de craque do time. Arrisco dizer que no primeiro tempo o Vitor Roque foi mais efetivo Foi. que ele. O Vitor Roque foi o melhor jogo dele pelo Palmeiras. Ele jogou bem aberto na esquerda, né? Teve umas corridas ali. E eu achei que na hora que o Vitor Roque saiu e entrou o Flaco Lopes, aí eu vou concordar com o Sérgio, cara. O Flaco Lopes... Fez nada, né? Ele teve uma bola que ele pegou no meio, que ele tinha que abrir a bola pra direita pra um cara que tava subindo livre. Meu, ele deu um passe bizonho, ele deu no pé do cara do Chelsea, cara. Aí você percebe que o cara é ruim, né? E pra eu não falar só mal do Chelsea, o Enzo Fernandes joga bola. Então, Joga esse demais. é o cara. Chatíssimo, É velho. chato, mas o cara joga. Como Esse é bom o cara argentino, muito chato. Não, Cara, é o eu motor acho do que time, cara. Tem Pra três mim, é o caras motor do time. diferenciados no Chelsea, que é o Enzo Fernandes, o Caicedo, que não jogou. É. E eu acho que o Palmeiras, querendo ou não, ele é decisivo. Ah, o velho. Palmeiras, É o cara que ele é faz habilidoso, gol, ele tava faz fazendo gol. gol. O cara que não treme pra bater pênalti, o cara Não, que tem e- 20 sim, anos e sim. decide. E é o cara o que... tal do Madueck que joga na esquerda lá, o cara enxuriçou o jogo inteiro, cara. Mas ele Chato, tropeça hein? na bola, né? Ah, mas chato. Mas né, ele velho? é- Corre sem parar. É. Eu acho que o Palmeiras ele faz o que a gente sempre fala, o que a gente sempre exige nas peladas, né? O atacante tem que chutar, então ele dá um jeito de chutar. Sim. Se vai acertar o gol ou não, daí é um outro problema. Mas é que ele tem personalidade. Tudo Sim, bem que ele sim, não é diferenciado Sim, tecnicamente, mas ele tem personalidade, Ah, velho. mas ele queria jogar, Queria ele jogar, busca o jogo lá é. atrás. Foi o que o Barriga falou, pô. Ele tava no meio do campo pegando bola. Cara, eu Ele não tava sei se pegando bola vocês- atrás, né? E eu acho assim, é muito da Premier League isso, assim, o pessoal chuta muito, né? Então, você vê jogo da Premier, tem direto, toda vez tem gol de fora da área, Não, os caras e metem uma tem uns porrada. golaços, Então, tem uns e, assim, golaços, a gente assim, fica né? vendo as coletâneas dos golaços da Premier League e não sabe quantos chutes daquele foram na arquibancada. Exato, né? exato. Então, assim, acho que é isso. O cara chuta bem. Eu acho que ele é um bom jogador. Eu esperava mais no Chelsea, mas até da temporada toda. O Nkunku, que veio da... jogou- tá jogando nada. Era pra jogar bem, Não, né? e esse cara que perdeu um gol, que a não jogou nada. zaga Não. do Palmeiras tava totalmente perdido Eu no até primeiro brinquei tempo. que, Ele ficou gol uns 10 horrível. minutos livre. É. Perdeu o gol. O Palmeiras fez a mesma jogada do gol, só que em vez dele chutar, ele abriu e o cara quis bater de primeira, daí bateu. Foi o gol que o Sheik fez na Vila, Foi o né? gol que o Sheik veio na vida que eu torci pro Sheik fazer igual o Nkunku, mas não daí fez, o né? Emerson Sheik E a gente já pode falar do Everton agora? Não, então, aí só ia pra pegar o gancho disso, justamente o que eu acho. Eu acho que o Palmeiras estava caminhando pra ganhar esse jogo. Eu não acho que o Chelsea seja tudo isso. Eu acho que é um time com bons jogadores jovens, mas é que ainda tá se achando. Eu acho que o Estevão nesse time é capaz de se jogar bem e tal. É um cara que pode fazer o time ser melhor. Mas por isso que eu acho que o Flu tem chance de ganhar. Eu acho que o Flu tem uma boa chance de ganhar. E eu acho que o Palmeiras perdeu na falha do Everton. Assim, Everton, que foi o goleiro do Barcelusa. É verdade. Ele era o goleiro da Barcelusa. Aquele ano ele foi fantástico, velho. Ele foi muito Não, bem. ele é um ótimo goleiro, não é top mundial, que nem o Palmeiras esse maluco já quis. E ali foi falha, mas eu não acho que foi tanta falha que nem acharam. Eu acho que foi muita falha. No nosso chat lá quiseram falar que foi mais falha que o lance do Marcos. Pra mim não tem nem comparação. Não, os Marcos são muito mais. Marcos é bizarro. O lance do Marcos foi erro de fundamento. Ele pula que nem uma criança. na Totalmente sem bola. tempo de bola. Foi uma coisa bizonha. Minha percepção do lance... Que triste. Eu acho que ele poderia até tomar o gol, né? Eu acho que talvez poucos goleiros pegariam essa bola, né? Sei lá, talvez o Courtois pegaria essa bola. Mas ele não teve nenhuma reação pra tentar voltar no lance. né? Então, assim, aquele treino básico do goleiro de que ele tá indo pra um lado, ele tenta Ele recuperar. faz um movimento do braço, mas também no reflexo ele faz o braço pra cá, a bola pra cima. Não, ele Eu ficou acho que assim, o Fábio totalmente pegaria. vendido. eu não sei, a impressão que eu tenho é a mesma do Mussi, que eu acho que ele meio desistiu do lance. Assim, Ele até fez uma carinha do tipo, putz, sabe? É. Já foi. E Parece que assim, caiu muito longe e não é que dele, foi uma. Tudo bem, desviou, mas não é que foi um baita de um desvio e assim, não é uma porrada, entendeu? Então, assim, mas é que talvez ali ele não o- pegasse, mas ali o movimento é tentava tanto, ali. Tanto mas... que na hora que o lance aconteceu, antes de ver o replay, eu achei que tinha desviado no segundo, cara. Desviou no também. primeiro. Pra ver como o lance é rápido. A gente Sim, ali vê sim. depois 78... Não. E o goleiro, a função dele ali é sair pra fechar o cruzamento, que foi o erro do goleiro do Chelsea no gol do Estevão, porque naturalmente ninguém vai chutar no ângulo de costas que nem o Estevão. O goleiro saiu pra fechar Mas o Estevão, ele tenta bastante esse lance, cara. Ele tenta É, várias o vezes. Ele, Estevão não tinha, acompanha. ele tenta bastante esse lance de chutar quando a bola. Ele já tinha tentado no primeiro tempo, ele tinha tentado chutar uma bola. Chutado Ele no faz igual. muito isso. Só que ele, é isso, acertou. Eu acho que e o do Estevão foi um golaço. Acho que não tinha como o goleiro pegar. É bem difícil. Acho que o X da questão do Everton mesmo é que os memes colocaram um reflexo dele, né? Ele nem tentou Cara, ele nem tentou voltar e colocando até aquela comparação do Everton com o Richard Hughes, né? Que ele tenta pegar a vareta. Richard Hughes pega todos, o Everton não pega a primeira já. Esse negócio das varetas é difícil, já fez? Nunca vi isso.
Cara, Mas eu não sou goleiro. E só quem defendeu o Everton aqui foi não palmeirenses. Porque todos os palmeirenses que eu conversei, não, os 99%. ficaram loucos. Não, mas ali não foi falou da falha emoção. franca. Isso aí você pergunta daqui Mas uns os 2 caras anos. xingam a Leila, xingam a Bel, você xingou a Não, Leila. eu tava vindo pra cá, no rádio, estavam comentando de Fora Leila. parte da torcida do Palmeiras que é a saída do Abel. Vai embora, Abel, pelo amor de Deus. Por favor, eu sou a favor também. Eu concordo com isso. A torcida do Palmeiras, Vai embora, ela vem pra picha o Portuguesa. muro, fora Leila e fora Bel, aí apaga bruxa de feia. novo, aí picha de novo, né? Já deve ter umas 3 camadas ali. Mas eu achei que foi uma coisa interessante que você falou que o Chelsea acho que tomou um pouco de susto ali com o jogo do Flamengo, né? E eu achei interessante que o Andrei Santos foi titular a primeira vez do time nesse jogo. Verdade. E ele tava emprestado na França, e tinha uma puta expectativa quando ele foi pro Chelsea. Achei que fez um puta bom jogo, velho. E ele deu na entrada. João Pedro entrou. Não, o João Pedro Pedro, entrou. o Chelsea tava jogando tipo o campeonatinho lá do FIFA. Ele comprou o João Pedro 2 dias antes do jogo. foi Não, já isso. pode usar já. Mas eu achei da hora que o Andrei Santos deu uma entrada, pôs dele na cara do Vitor Roque, acho, do Estevão, não sei. Não, foi O do Enzo próprio Fernandes Estevão também. Foi do Estevão, é. E tanto que a gente foi brincando, e daí foi legal, não sei se vocês viram, no final do jogo, o Cole Palmer vai conversar com ele, fica falando um montão, e daí eu falei pra Ana, esse moleque não tá entendendo nada. E depois o Cole, ele fica assim, eu penso, e depois o Cole fala, não, ele é muito bom, ele tem bastante futuro, eu conversei com ele, falei que a gente tá muito feliz de contar com ele, não sei o quê, mas ele não entendeu absolutamente nada do que eu tava falando. Não, mas é bem isso. Mas foi uma postura do Chelsea que eu achei legal, porque os Não, caras foi- brigaram no jogo, foi né? a mesma postura que a gente. O jogo do Flu não vi, eu tava trabalhando, mas o jogo do Real com o Borussia, se você vê ali. No final, até o final do jogo tava 1x0 Do Bayern. do Real. Real com o Bayern ou com... Não, com o Real Borussia. abriu Com o Borussia 2x0 no mesmo. começo. Borussia, do jogo. tá. Tava 2x0, mas tá. parecia um jogo. Mas não era um jogo morno, os dois times estavam tentando. sim. O Real tava perdendo muito gol. Só que é justamente isso. Eu acho que os europeus eles estão com a postura de jogar sério. E o Mbappé entrou depois. Tudo bem, cara, mas a molecada lá, aquele Gonzalo, o Arda Güler, os caras estão jogando demais, cara. Jogando tudo, estão entregando tudo. Cara, o Gonzalo acho que virou artilheiro, né? Do Real. E ele com o Di Maria. Empatado com o Di Maria. 4 pênaltis. Coitado do Hendrick, dançou agora, né? Mas esses Não, moleques e o- também. e- Vem uma Bob- oportunidade pra eles. E o Hendrick pode dançar, tanto o Hendrick quanto o Rodrigo, porque o Xabi Alonso parece que já mudou o esquema, que o Ancelotti gostava de jogar no 3-5-2 e o Xabi Alonso joga num outro esquema aí que vai bagunçar ali pro Rodrigo e pro O Hendrick vai ter que ser emprestado pro Goiás. basicamente. O Hendrick- Algo do gênero. O Hendrick nem tanto. Mas parece que quem tem mais chance de rodar é o Rodrigo. O Rodrigo já tá vendo, acho que Já pra tá vendo pra sair. ir pra- Já tá há meses isso. Ele né? tava, tinham E visto o Rodrigo 3 tá muito jogadores, cansado 3 porque ele treina times. 1h30 todos os dias. Cara, né? isso aí foi Vocês inacreditável. viram isso? Foi absurdo, né? Pra quem não viu, o Rodrigo deu uma entrevista, algum podcast, alguma coisa, ele contou a rotina puxada dele. Então ele acorda mais ou menos umas 9 da manhã, até às 10, 10h30 ele toma café no próprio clube, daí ele treina das 11 ao meio-dia e meia, daí ele vai pra casa, daí ele almoça. Ele fez uma observação que ele não treina muito porque é muito puxado. Eles não treinam muito tempo porque é intenso. muito Ferro intenso. Daí ele vai pra casa, ele almoça, daí ele faz a siesta, porque segundo ele adquiriu essa cultura espanhola, ele precisa dormir à tarde. Daí eu pensei, bom, ele vai acordar, ele vai voltar pro treino, ele acorda, daí ele faz uma físio, daí ele faz algum exercício, daí ele joga videogame e dorme. Passa um treino tático, né? Na TV, que ele falou, né? Sabe o que isso me lembrou? Acho que é o treino tático é no videogame. Talvez era no FIFA, aí muda o... Me lembrou aquele vídeo que saiu há alguns anos da menina contando como era o internato na medicina. Acorda às 8 da manhã. Porra, velho, começou errado. Vou pra academia. Faça maquiagem. Às 10 horas entro no hospital. O plantão é muito puxado. Às 4, paro, vou embora. Pô. Eu sou muito contra essa cultura na minha época, mas tem umas coisas que não dá pra comparar. cara. Na época que eu acordava 3h40 pra chegar em Guarulhos e tá às 7 com 35 pacientes evoluídos só por mim. Não era legal. Não. Você não pegou essa época, não. Graças a Deus, né? Sua resiliência Exato. O problema é dele. Bom, vocês viram o gol do Mbappé? Então, eu golaço, ia até né? comentar. Cara, ele é aquele cara que, assim, ele fica lá escondido, ele não faz muita coisa, mas o cara... Eu gosto de cara falar é... mal dele, mas toda vez ele cala minha boca. Cara, ele meteu deve 44 ser o gol mais gols na bonito do temporada. Mundial, provavelmente. É que tudo bem que ele... E tava machucado ainda, né? Ele Diz deu que ele se muito machucou. pouca assistência, né?
Isso que é uma reclamação muito grande com ele. Né? Mas ele tá jogando. Mas ele tá jogando mais de centroavante também agora. Não dá pra escolher. O Real Madrid, ao contratar ele era assim no Mônaco, no PSG. Ele é um cara que ele joga a bola pra frente, quer resolver sozinho e fica bravo quando. Ele xingava quando pessoas como Messi e Neymar não tocavam pra ele. Então não tá falando de um cara que ninguém sabe. Ele tem que fazer uma observação também, né? E é um cara também que quase ganhou 2 Copas do Mundo com 22 anos de idade. Então, assim, com 18 o cara já foi destaque, fez um puta golaço. Ele finaliza bem Depois, com demais, 22, ele fez 3 gols numa final de Copa, cara. Pode dizer que alguém não teve culpa de perder pra Argentina, foi ele, né? Porque o cara fez 3 gols. E ainda converteu o pênalti, né? Exato, ele ainda converteu o pênalti. Eu vou te falar que se aquela última bola da França cai no pé dele, a França ganhava. Não, com certeza. Não tinha Martínez que tirava, não. Não tinha. Aquele lance foi triste, cara. Foi muito triste. É a defesa mais importante da história das Copas? Cara, eu acho que é. Provável que eu achava que era mais. Pra mim, a defesa mais importante do uma futebol. Defesa muito similar do Casillas em com 2010 com o Robin. É. E ninguém lembra tanto. Cara, isso mas é que essa daí eles lembram mais como falha do Robin do que como coisa mais. É que o Colomboani era um cara um pouco desconhecido, né? O Robin já tinha um nome, foi o cara da Holanda na Copa. E ele tenta dar uma. acho que ele não bate tão forte ali, mas sim, eu lembro a dessa daí. defesa mais importante, cara. Tem a do Gordon Banks, que mostra todos os dias. Tava no final, mas é que essas duas é na final da Copa. Essa da França, tipo, é no penúltimo lance. Então, acho que isso que muda. Porque a da França é no último lance. Então, mas o Robin eu acho que é, tipo, não sei se é no começo da prorrogação ou é no... Mas tava 0x0 ainda, né? Não, mas não é o último lance do jogo, entendeu? E teve o gol que o Higuaín perdeu também, que o Neuer pegou, né? Nossa, não, o Higuaín chutou pra fora. Cara, afinal de contas, tem tantas defesas. Pô, se pegar a defesa do Marcos na falta da que a Alemanha bateu, também foi uma baita defesa também. Não, baita defesa. Tava 0x0, ia mudar o jogo. Completamente. Mas eles puxaram esses dias o Neuer reclamou do Donnarumma, né? Eu vi Falou que ele foi imprudente. Mas aí mostraram o lance do Neuer na final da Copa, que ele vem com o pé na boca do Higuaín, velho. Não sei como é que não foi pênalti aquilo até hoje. Cara, eu acho que o Donnarumma não foi imprudente, foi um lance bem normal. Ele travou o pé Exato, ele travou o pé na grama. É um lance muito rápido. E é isso. E a bola nem tava ali, né? Ele tem que ter noção que ele vai dividir a bola com um cara de 2 metros. O Donnarumma deve ter por baixo dos 95 quilos, 90 quilos. Tem que pular, né, cara? E ele vai dividir ali com a canela dele, que é uma canela fina, contra um cara ali de... E o zagueiro tava protegendo, né? Ele o cara tem uma perna que parece um pirulito. Exatamente. Ele quer entrar no Donnarumma, velho. Vai morrer, né? E a gente já sabe que o Donnarumma não tira o corpo, a cara. Não tira. O cara tem uma cicatriz em cada... É o baita goleiro, né, velho? Baita goleiro. O cara vai em todas, velho. Cara, ele foi campeão da Eurocopa com a Itália, velho. Que não tá jogando a Copa faz... O Rafa falou com uma desprezo. Itália portuguesa agora. A Itália não jogou as 2 últimas Copas, tava com um time fraco. Não jogou as 2 últimas Copas e na do Brasil, se eu não me engano, foi eliminado na primeira fase. Cara, mas a última Copa que a Itália não foi, coitados, velho. É o imponderável que aconteceu no jogo, velho. O cara achou um gol, nada a ver lá. Macedônia do Norte. Macedônia do Norte, Mas também a Itália, cara, hoje em dia o time não tem ninguém. O Donnarumma acho que é o melhor do time. O melhor do time que foi. O Chiesa, mas o Chiesa... Comeu o banco do Liverpool a temporada inteira. Mas o Chiesa é aquele cara que começou a jogar bem, todo mundo despontou, mas depois não vingou a ser o que era melhor. Jorginho era aquele cara da... Acho que joga ainda, que ele era bom só no videogame lá, o Insigne, não? E ele fica indo de um time pro outro. Ele já aposentou no videogame, já. Eu vi essa semana boatos do Insigne em São Paulo, inclusive. Você podia ter poupado nosso time. Dinheiro então, com certeza, ele aposentou. Esses boatos de intertemporada não dá pra levar a sério. O cara tá 3 temporadas no Toronto, né? Parece a portuguesa no começo da SAF, que os caras estavam querendo anunciar o Quaresma. Na portuguesa, o Quaresma falou, não, eu tô aposentado, velho. Eu não vou jogar no Brasil, não. A seleção de gols do Quaresma era animal. Vocês não lembram da época da MSI? A MSI foi a primeira vez que... o Drogba no Corinthians. Não, o Drogba muito depois. Muito depois. Mas depois. Você não tinha nem nascido ainda. Todo dia no lance... Tinha uma contratação nova, certeza, assim. Então, contratou o Tevez, o Mascherano, Roger, Carlos Alberto. Eu nunca esqueço, eu vi lá no corredor do DM, que tinha uma banquinha, alguma coisa,
Beckham é do Timão. Mas o lance ele fazia de propósito. Aí veio- Fazia. A gente demorou, São pra Paulo, perceber que o lance era um tipo Notícias populares notícias esportivas. populares do esporte. A gente acreditava, cara. Os times da Portuguesa que eles colocavam lá falavam: não, esse ano já era, velho. Nós vamos ganhar, porque tá todo mundo na Portuguesa, não vinha ninguém. Mas o Corinthians sempre foi mestre de fazer isso, que daí depois saiu Teve o... Teve o Wagner Love. O Wagner Love, ele Love. foi anunciado, venderam camisa, ele não jogou. Ele veio jogar no Corinthians uns 2, 3 anos depois. Teve a Nelca também? Não, Anel no Galo, Anel no Galo. Não, mas aí o presidente... Não, então, não. anunciou. O Anelka no Galo e o Ronaldinho Gaúcho no Grêmio foram piores que... É que aquilo, tudo Mas no você quer- Corinthians é pior. Cara, Você quer a Ronaldo no pior, Flamengo, você quer né? a pior de todas? O Renato Gaúcho foi apresentado no São Paulo. Mas você viu por que ele fez isso? Vestiu a camiseta, Ele fez isso só pra aumentar o salário do time que ele tava. Nossa, cara, isso foi Mas demais. o Anelka foi anunciado pelo time pelo presidente Galinho, do Galo. né? E o Ronaldinho Gaúcho, eles montaram a apresentação. Não, essa foi Alugaram as patética. caixas de som e ele tava sendo apresentado no Flamengo. Isso eu coloco como uma das maiores traições do futebol, velho. Do Ronaldinho Gaúcho e não ir pro Grêmio, foi bizarro, né, velho? E o cara é tão gente boa que a gente nem lembra disso, Não, né? ninguém acusa. Vai o Neymar fazer isso. Neymar ir pro Flamengo. Imagina, o não, o Neymar Ronaldo. assina com o Corinthians. O cara. Ronaldo tava treinando no Flamengo depois da lesão. Sim. dele. Não, mas aí não Mas foi ele- traição. O Flamengo não quis contratar Flamengo não mesmo. quis, cara. O Flamengo não Ronaldo quis. pediu, ele queria. Ele falou disso já. E o Flamengo que não quis. E daí depois o Ronaldo Graça ganhamos um monte de coisa, ganhamos um estádio, ganhamos tudo. Nossa, mudou Falando de traições, tem algum time que era do Corinthians foi pra algum... Foi pra- Jogador? Mudou aqui, tinha assim, que você fala, puta, esse cara eu não queria que Ah, não, tivesse ido pro por rival, exemplo, assim. o Marcelinho ele jogou no Santos depois, mas mas acho que não fez foi muito muita emblemático. coisa, Acho que dessas emblemáticas, você teve o Edmundo no Corinthians. Só que o Edmundo jogou bem. Paulo e teve Nunes. o Paulo Nunes. Só que assim, o O Edmundo. Nunes saiu do Palmeiras pro Corinthians, foi ou não era? Foi. É. O Edmundo ele veio de um tempo depois, já não era tão no auge como era 93, 94. O Paulo Nunes meio que saiu na fúria ali e veio pro Eu Corinthians. ouvi dizer que alguém nessa mesa tem uma história interessante sobre o Paulo Nunes também no Ah, eu Corinthians. tenho, cara, eu tenho uma história boa com o Paulo Nunes. Que, Diabo loiro. eu frequentava muito Serra Negra na minha juventude, né? Meu pai tinha uma casa lá. E Serra Negra era uma cidade que tinha as pré-temporadas de vários times. Inclusive teve um ano... Tipo o Bourbon hoje em Não, dia, assim. tipo o Bourbon, mas teve um ano que foi bizarro. Sabe quem foi fazer a pré-temporada, a pré-copa do mundo? A Jamaica. A Jamaica foi pra Serra Negra, jogou contra o Serra Negra e ganhou de 4-0, e depois jogou contra o Corinthians e perdeu de 4-0. Então, um time que ia jogar a Copa do Mundo perdeu pra um time do Corinthians ruim de 4-0. Mas enfim, o ano que o Paulo Nunes foi, a torcida do Corinthians não queria o Paulo Nunes. Não sei se vocês lembram Não, disso. ele foi xingado boa Foi parte xingado. dos jogos. E aí, o estádio de Serra Negra, ele era muito perto da minha casa. Então, a gente foi assistir o treino do Corinthians lá. O Corinthians estava fazendo a pré-temporada. E tinha uns 10 caras da Gaviões dentro do estádio que eles foram pra xingar o Paulo Nunes. Então, tava rolando o treino e o Paulo Nunes estava treinando separado. Ele tava dando volta no campo, ele e o preparador físico. Então, o Paulo Nunes passava na nossa frente, os 10 caras da Gaviões xingando. E eu tava com um amigo meu, Bruno César, um abraço pra ele, e ele é corintiano e ele também odiava o Paulo Não é o Nunes. Bruno Cheddar, né? Não é o Bruno César. É outro Bruno César. E ele esperou uma hora que a torcida não gritou, e a torcida já tinha gritado os maiores impropérios pro Paulo Nunes, e o Paulo Nunes correndo, seriamente profissional. E esse meu amigo Bruno César virou e gritou lá: Paulo Nunes, sua mãe é minha. Só que na hora que ele gritou, sabe no episódio do Chaves, quando fica todo mundo quieto e só o Chaves fala? Isso por causa daquela linguiça de chapéu. Bem isso. Ele gritou isso, cara. O Paulo Nunes parou a corrida, olhou pra ele. Eu tava do lado dele na arquibancada. E o Paulo Nunes virou a corrida pra trás e queria sair pelo portão pra pegar a gente na arquibancada. É, porque pensei que aquela época era a época do Romário, de todo mundo, que cara, todos os caras saíam pra tretar com... Os seguranças segurando o Paulo Nunes e o Paulo Nunes saindo dos seguranças, cara, querendo vir pegar a gente. E aí nós fomos convidados a sair do Retirar. estádio, entendeu? Os 10 caras da Gaviões, eu e meu amigo, porque o Paulo Nunes tava puto, saiu no jornal e tal. E, a passagem do Paulo Nunes no Corinthians foi pífia, né? curta e... Foi curta e confusa, né? Não foi A torcida pífia, não queria. não Não foi lembro pífia porque muito. mas a torcida não deixava ele jogar. Então foi isso. Foi diferente, sei lá, do o Danilo, que saiu do São Paulo e Então, foi eu pro ia falar, Corinthians. pra mim, Danilo, E aí... São Paulo Corinthians foi... O Paulo Nunes estava numa idade boa ainda Eu pra achei que você ia jogar, falar do cara. Luizão. Mas ele é do dos dois. O Luizão jogou nos 3. Eu acho que o Luizão jogou no quatro, Santos dos também, quatro, né? Os 4. E o... Os 4 do São Paulo, E o- acho que os 4 são os 4 do Rio, né? Não sei. Os caras do Rio, Acho que não o tenho Fluminense ele não certeza. jogou, mas Flamengo, Vasco, E o Botafogo, Leandro Botafogo. Guerreiro, que era do Corinthians e foi pro São Paulo,
Paulo foi Ah, importante. não, São então, Paulo também. no Corinthians ele era só Leandro, depois ele virou Leandro Guerreiro, foi campeão. Eu acho que no Brasil a gente não tem tantos... Não, Luciano, né? O Luciano, ele era do Corinthians, mas é isso, acho que emblemático, que nem o Paulo Nunes, não sei se tem... Você tem o Fred, né, que sempre declara amor pra falar que a família dele é atleticana, é cruzeirense. O Ricardinho foi por muito tempo a maior Ricardinho foi uma contratação do São Paulo. Nossa, é verdade. Ele jogou razoavelmente bem, mas não mas teve não, aquele mas sucesso. acho que o auge Corinthians era foi o do Corinthians, Corinthians, não tem nem acho que comparação. ele deve Mas ter, diluiu, acho que porque ele jogou no Santos também. Depois. E acho que ele foi pra fora. E daí, emblemático assim, você tem, eu acho que lá fora, a que é mais doída do Figo. Acho que o Figo foi a primeira, né? Não, o que Figo teve os caras queimaram. Não, porque antes do Figo teve o próprio Ronaldo. Mas o Ronaldo foi isso. Ele fez o contrário. Ele jogou nos 4, mas ele foi Espanha, Itália, Espanha e Itália. Então ele foi do Barcelona pra Inter, da Inter pro Real, do Real pro Milan. Então ele soube ser político. Ah, mas você viu que teve uma campanha publicitária da Inter de Milão que colocaram ele e a torcida ficou puta? Não. A torcida da Inter de Milão não quer o Ronaldo, cara, associado ao time. Não cara. respeito quem não gosta do Ronaldo. Mas tem Eu muita também gente não, que... achei bizarro. E mas assim, enfim. ainda mais porque no Milan ele já Ele foi fez- bem em final de carreira. Assim, Mas- bem já. Né, Milan foi bem já- fraca a bem passagem, fraca né? a passagem. E quando postam coisa do Cafu, por exemplo, na página do São Paulo, tem muita gente que xinga. É. Fala, o cara traidor, foi pro Palmeiras. Não, pra mim, Foi pro Juventude para ir pro Palmeiras. Ah, Não, essa Milan do Cafu também. foi bizarra. Essa que foi a diferença. É que a história foi bem bizarra. Foi né? bizarro. Não, meteram o melhor lateral direito do país pra jogar no Juventude. Não, né? mas- Algumas semanas. Não, mas o Palmeiras fazia isso. Teve algum rolo do Alex com do Parma pra ir, alguma coisa também. Mas o Danilo, essa semana, teve um jogo de... Chama Passaporte FC, lá um programa que o torcedor vai jogar com ídolos do clube no Morumbi, né? E o Danilo foi jogar. Ele foi, achei que tinha ido jogar Foi- no do Corinthians, porque teve um jogo do Corinthians, Corinthians comemorativo. entrou, Ele deve ter, Não, jogado, ele deve ter jogado os dois, né? Porque isso, o Danilo todo mundo gosta. Exato, Porque ele é um cara de Mas boa. foi a primeira vez que ele ele usou jogou a bem camisa nos do dois, São né? Paulo depois ele ter ido pro Corinthians, né? E daí até ele falou, tô até emocionado de estar jogando, porque Teve uma entrevista. eu tenho um carinho pelo São Não, Paulo. teve uma né? entrevista Tipo, que ele meteu um ato falho que ele escapou Que que era São São Paulino, Paulino, daí ele corrigiu. Mas é isso, o Danilo era um cara que no São Paulo ele jogou bem nos dois, infernizava né? o Corinthians, ele no fazia gol, Corinthians. e ao contrário... Cara, ele meteu contra cada o São golaço, Paulo, cara. cara. Não, e uma raiva. era Contra o aquele- Rogério, cada golaço. E ele era um jogador meio desanimado. que ele parou, todo mundo caiu. Não, ele pega a bola, ele corta assim, um corte despretensioso, o zagueiro fica olhando, ele Aquele dá um cara chute devagar, né? despretensioso. Aquele cara devagar que- E a bola sempre entra no cantinho. É, Esse gol do São Paulo foi bizarro. Vem todo mundo, ele... Opa, daí passa o zagueiro, passa o Rogério, passa Não, não sei é. quem. O Danilo fez o gol craque, mais importante da Libertadores de 2005. né? Foi São Paulo e River no Morumbi, o Sim. primeiro jogo. Tava 0x0, o River pressionando São Paulo, a torcida quebrando tudo do River. Eu lembro que eu tinha uns Foi aquele 11 anos, 12 anos, a torcida do River brigando com a polícia. Eu falei, caramba, o que são esses caras fazendo isso? Daí o Danilo pegou uma bola aos 35 segundos do tempo fora da área, aquele chute cruzado no O canto. gol mais importante do Corinthians foi o Diego Souza, que não fez. Mas a jogada do Mundial foi o Danilo também. Foi o Danilo. Foi ele Danilo, que né? cruza, Corte, ele que dá- ele derrubou a corte, defesa inteira dos caras, bagunçou não, tudo. Foi ele que manda na Ele área, chutou a bola na área. subiu. Não, quem E o- cruza é o... Se eu não me engano, é o Douglas. Não, mas ele que não é ele chuta que a bola, chuta a bola e sobe, sobe. ele chuta a bola, ele que chuta a bola e sobe. E o cabeceia. Guerreiro cabeceia, acho que é ele. É. Ele Com pega certeza. na esquerda, ele ameaça chutar com a esquerda, ele isso corta mesmo, pra ó. direita, chuta com a direita, Não ela foi o sobe. Douglas, não? Foi o Danilo, Não, acho que foi o eu Danilo. acho que não. Eu acho que Quase. Bom, certeza. Corintiano é você. Não, esse dia eu tava de plantão. Imagina no conforto. Cara. É bom, porque eu posso perguntar pra vocês, assim, quando joga time brasileiro contra time estrangeiro, eu sempre torço pro brasileiro, menos quando é o Fluminense e o Flamengo. Ah, não, eu tive uma briga seríssima em casa Eu essa torci semana. pro Corinthians nesse jogo aí. Não, Você tá maluco? a Ana tava querendo torcer pra todos os Sempre que eu torço brasileiros. pro São Paulo, Sempre que é o cara. São Paulo, eu torço A também. Ana, O a resto... Ana queria torcer pra todos os brasileiros. Eu falei, você pode, menos pro Palmeiras. Eu falei, e se for torcer pro Fluminense, não conta pro Barriga. Não, mas o Palmeiras é Brasil. Eu falei, você não precisa nem falar comigo. Vai falar com seu pai pra você ver o que ele É, não, Porque cara. o pai dela é O corintiano Fluminense e o fanático, Flamengo, cara. pra mim, não desce, cara. Eu não consigo torcer. O Palmeiras- O Flamengo é o que eu mais odeio. Eu odeio mais o Flamengo do que o Fluminense. O Flamengo é um time que é bem indigesto, né? É bom, você vê a imprensa. Dá pra gente voltar naquele papo da semana passada. Teve Flávio Prado falando que preferia perder do jeito que o Flamengo ganhou do que ganhar. Para com isso, velho.
Coisa bizarra de se falar. É o da Lua falando do Diniz, né? Não, os caras ligaram. Não, e o Mauro modo- César tá sem sinal faz 2 semanas. Já não tem um Não, texto não, dele mais. Imagina, ele já... O Mauro César era o cara que falava, essa derrota mostra o abismo, porque perdeu. Porque 2 dias antes, porque o Palmeiras não está sabendo Mas você jogar não viu contra o europeu. os últimos posts desde a semana, depois da vitória do Flu? É assim, não dá pra negar que existe sorte e azar em campeonatos. É isso, entendeu? Não, e o Bayern é muito maior que a Inter, não sei o que. Vai dormir. É aquilo que eu sempre falo, a máxima brasileira de desmerecer o mérito do rival. 2005, vocês ganharam de sei lá quem. O Liverpool não quis. Sempre tem um papo. 2012 o Corinthians ganhou do Vasco, ganhou dos... Cara, é o campeonato, não tem culpa. Se o Palmeiras pegou o Botafogo, a culpa não é do Palmeiras, é dos outros times, cara. Não, mas ganhar do Vasco não dá, né? Chave, cara, o que ele quer do campeonato? Ele quer que o futebol vire a NBA? Tem um playoff? Não, ele falou, de porque 7, ele falou assim, ele tava falando assim, se eu não me falha a memória, ele falou assim, não, porque se o Flamengo não ganha do Chelsea, o Fluminense pega o Bayern e tudo mais, então meio que assim, olha como é o futebol. O efeito borboleta do futebol. Se o Everaldo faz o gol que perdeu contra o Borussia, Se minha mãe tivesse 4 pneus, era uma picape. Mas assim, por exemplo, a portuguesa, eu tenho simpatia pela portuguesa. Mas aí eu volto pra história do meu sogro, porque eu falei que minha esposa ia brigar, meu sogro ia brigar com a torcida pro Palmeiras. Porque esse senhor aqui é o pediatra e padrinho do meu filho. Primeira consulta dele, eu comprei um bonitinho macacãozinho da portuguesa, pequenininho, levei ele todo de portuguesa. Meu sogro olhou, mas por que da portuguesa? Mas, cara, para os Palmeiras, ele torce pra portuguesa? Tipo, ele ficou ofendido. Cara, Mas Palmeiras não dá pra torcer, cara. É a última piada que sobrevive no futebol, cara. E pelo jeito vai continuar sobre isso. E eu vou te falar que ao contrário do Mauro César, eu tava com medo, porque eu tava vendo se desenhar um cenário favorável ao Palmeiras ser campeão. Então, assim, o Palmeiras não tem culpa de que os caras estavam perdendo. Ele tá lá fazendo dele. Graças a Deus perdeu. Exato. Não, porque o Palmeiras ganha, cara. Pega o Flu, tem grandes chances de ganhar. Se tivesse ganhado, ia chegar na final. E a final é um jogo único, né? O Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, ele destrói. Então ele ia ganhar do Fluminense. Exato. O Renate, infelizmente, não... Daí, sei lá... Eu queria que o Palmeiras chegasse na final e perdesse a final, velho. Mas Aquela esperancinha até o fim, aí perde. Melhor perder. Que nem o A gente não quis correr o risco. que nem o Chelsea anunciou o João Pedro no jogo. O Real Madrid pra final, ele anuncia a volta de Cristiano Ronaldo. Mas assim, quando tem time grande na zona de rebaixamento, eu torço pra cair, por exemplo, Cruzeiro, Inter. Sim. Falo que caia, que apodreça. Cruzeiro que não suba nunca mais, velho. Daí você acha que eu vou torcer pra voltar essa sua maldição aí, mas... Cara, eu penso um pouco diferente nisso, mas deve ser minha cabeça, cara. Porque, por exemplo, tava pra subir o Mirassol, o Novo Horizontino e mais alguém, que se somasse a população das 3 cidades, não dava a torcida da Portuguesa, cara. Falei, cara, não é bom isso. Eu torci contra, mas não deu certo. Todos eles subiram, menos o Novo Horizontino. E o Mirassol nunca mais vai cair, pelo jeito, né, velho? King Naldo agora. Criticaram que eles estavam fazendo um time de velho, os caras estão jogando pra caramba no Brasileiro. Quem tá investindo num time de velho é o Santos, né? O Santos parece estar querendo contratar o Veiga. Mas tem gás ainda. Mas será? Dá um caldo ainda. Não é tão velho assim. Não, mas ele já tá no... Já vai fazer Cara, olha dupla o time do Santos. Qual que é o outro cara 6 do meses Palmeiras de que veio temporada, também? né? Até ano passado tava bem, pô. Que tá no Santos. É o... Que operou a coluna já. Não, é o Depô brasileiro. O Depô do Neymar. É só chamar o Dudu também. Daqui a pouco eles têm o Palmeiras... Vocês viram essa notícia do Depô no Flamengo, cara? Depô no Flamengo? Aí é complicado. Sério, mas daí entra naquele vórtice das notícias. Porque os caras não têm o que falar. Hoje em dia não dá pra duvidar muito. Mas Jorginho... Não. Jorginho e Depô no meio... Mas o Jorginho é aquele, já tá além. O Depô tá no auge, cara. O Paredes saindo pro Boca, né? Tudo que eu vi também. Quando ele tiver com uns 30, o Depô não dá. Mas é que assim, eu não sei 200 milhões, sei lá, 100 milhões que o cara ganha. Não, mas você viu, fica um pedaço de imposto lá, um pedaço aqui, ainda é muito dinheiro, mas não é também tudo isso que a gente tá achando, parece, né? Mas, cara, acho que não sei se o time não deixa um dinheiro lá. Será que não? Não sei. O time vai ter que trazer todo o dinheiro. Porque assim, todo mundo tava falando do imposto, né? É que eu já não sei. Mas parece que lá, o imposto de lá já é maior que o daqui. O imposto de lá é grande. Mas aí, se traz pro Brasil, é mais um imposto ainda, entendeu? Acho que o time deve ter
alguma forma de tirar. Puta, Então deve ser eu mais do pensei que isso. nisso, Pedrinho. Mas deve ser, Os cara. caras vivem fazendo deve- negócio Pro exterior. fora, pro Deixa exterior. deixa lá fora. Faz uma Deve continha ter, ali, cara. Deixa o lógico, dinheiro deixa na lá. Nômade A ali. criptomoeda ali. Nada, A Leila naquele Coin, banquinho amarelo lá, É. Best West. Os caras entrando Deixa com o dinheiro lá, Os velho. caras chegando no Brasil com um pendrivezinho, assim. Exato. Deixa o dinheiro lá quietinho, Trouxeram cara. na Western Union, trazem dinheiro pro Brasil. Bom, falando dos Estados Unidos, vocês viram que o UFC vai ter uma luta na Casa Branca? Tô sabendo dessa. Eu não tava sabendo também, O não. Trump anunciou ontem, eu não vi com detalhes, né? Mas parece que ele vai ter um evento organizado dentro da Casa Branca. Vindo do Trump, eu não duvido. Não, e eu não duvido que o John Jones, que recentemente se aposentou, e o McGregor, que também tá aposentado, falaram, não, pra essa luta a gente volta. Imagina o que vai ter de pay-per-view, de... Podiam esse fazer um card super vai ser mundial muito ali bom, do, cara. do boxe, né? da luta. Chamar o Tyson, o Popó. leva Eu todo acho que a mundo gente lá pode transmitir ao vivo esse evento, se ele A acontecer. gente compra os direitos. Abre uma janela com o Trump ali, Joe Rogan. Ai, esses caras estão com muito tempo sobrando na Casa Branca. Sabe uma dúvida que eu fiquei desse Mundial? Vocês viram o primeiro gol do Cano no jogo com a Inter? Eu achei que o Sommer falhou muito no gol, velho. Porque a bola pinga dentro da pequena área. E ele ficou parado em cima da linha. O Cano atacou. O Cano é baixinho, foi velho. um erro de tempo. Acho que ali. todo mundo ficou meio parado nesse lance, né? E tipo, eu achei muito esquisito a reação dele. Mas compensou também o gol que o Cano perdeu depois, que ele jamais perderia Nossa, no cara. brasileiro, cara. Ele, É que o Cano não tá naquele auge dele, É, ele né, não tá. cara? Isso era Ele tá uma voltando coisa de que eu tinha lesão, pra né? falar. Lesão, Se o Fluminense tivesse com um centroavante bem bom nesse campeonato, cara, o Fluminense ia dar muito trabalho, porque Se fosse um Cano de 2 anos atrás, por como é que exemplo. chama? O Cara Lerma e o Arias, meu, os caras O jogam Arias tá demais, mal. cara. o Martinelli tá Jogam demais. jogando bem. E o Canóbio, quando jogou muito bem também, né? O uruguaio joga bem. Canóbio Se tivesse um deve ser centroavante do Uruguai, ali bom, Eles têm o Mago Soteudo também. Não, o John Arias tá entrou, né? jogando Ele jogou, demais. não vi se ele jogou. não, né? nem entrou, cara. Mas o Martinelli tá bem, o Hércules fez do O gol. Martinelli não joga o próximo. Hércules É a moleque. esperança. Ele era Ele é da novinho, Fortaleza não? no passado. Não sei. Ele é da Fortaleza, o Ah. presidente do Fortaleza falou que tá torcendo pro Fluminense por causa do Hércules, porque ele é um bom menino, não sei o quê, pipipi. Bom, o cara tem estrela, né? Mas o Martinelli não joga, tá suspenso, Ah, tá de suspenso? amarelo. Ah. Graças a Deus, velho. É a minha esperança. E o Chelsea volta, porque o Caicedo volta. Parece que ele teve alguém que machucou Teve alguém que ali machucou, no né, no aquecimento. final. Eu esqueci o nome. Ah, que foi o que o Andrei jogou no lugar dele, né? É, Não lembro quem que era o alguma volante. coisa Rice. Agora, sei cara, lá. uma coisa que eu. Rice joga a olhei bola, no- mas é do Arsenal. Não, mas Vendo é um esse nome Super- parecido. Vendo esse Super Mundial, assim, como tem pouco jogador, mesmo desses times europeus, que realmente você fala assim, não, esse cara joga pra caramba e tal, cara. Vendo os jogos, assim, cara, você pega o atacante do Chelsea, o Delap lá, tipo... Cara, tem uns caras bem normais, assim. Uns caras são bem, assim... Para, o Delap, qualquer assim, centroavante o daqui é Atlético de igual. Madrid, O Everaldo é tal, igual. é. Caleri, Não, não, tem o- pouca o- gente que você fala assim, não, esse cara realmente joga bem. Um que tá tudo, dando muita diferenciado. discussão na internet, parece que ele já é malquisto na Europa, é o Cucurella, né? O Cucurella, acho que ele teria Foi uma dificuldade de surpresa jogar pra no mim, eu não sabia Goiás que ele era ali. tão né? odiado, assim, Não, mas o cara. Cucurella, ele é odiado muito por conta da Eurocopa do ano passado, né? Sim, porque ele do... Que ele ficou provocando a Inglaterra, Cara, ficou provocando a... mas assim, é aquilo. Os caras vendem, né? Você vê o personagem de cabelo. Eu achava que ele era bem melhor. Ele não joga nada, ele bate muito, ele bate cara, sem tem- dó, tem cara. uma Mas história ele é muito titular engraçada da do Espanha, Cucurella. né? É titular da Espanha, titular do Chelsea. Tipo assim, alguma coisa. O cara Você quer que eu te fale os titulares do Brasil? Pra você ver que é respeitável? Mas tem uma história muito engraçada do Cucurella, depois você tem que mandar a Tipo notícia. a do Barriga, em Serra Negra. Não, do Barriga é melhor, com certeza. Mas a Puma patrocina ele, eu acho que é a Puma. E daí foram fazer a propaganda de uma chuteira logo após a Eurocopa. O Cucurella tava cheio de vídeo em alta. Falaram, vamos pôr ele pra lançar a chuteira. Daí ele foi estrear a chuteira no jogo contra o Tottenham, né? Chelsea-Tottenham, clássico de Londres. Sabe? Primeira bola do jogo, o Cucurella estava com a bola dominada, escorregou, gol do Tottenham. Uns 15 minutos depois, 2 a 0. Eu vi isso. Daí ele teve que trocar a Ele chuteira. escorregou de novo, gol do Tottenham. E daí ele 2 a trocou a 0. chuteira, pôs a chuteira antiga e daí cancelaram a chuteira, né? É, ele trocou de chuteira, daí ele fez assistência pra um gol, acho que foi 2 a 2 o jogo. É. Daí no final do jogo ele postou uma foto da chuteira no lixo, velho. É. E- Falei, mano, como é que o cara mas faz isso? Isso não é inédito. Na NBA teve um cara que estreou um tênis, lembra disso, moço? Estourou o tênis, cara. Acho que Foi foi o Zion. o Reece James que machucou, que era o capitão Explodiu do o Chelsea. tênis do cara. O cara na NBA foi estrear o tênis estourou. Sabe quando solta a entressola do tênis? No meio do Aquele jogo, tênis velho as que tá ações da ressecado. empresa quase acabaram. Cara, não é inédito isso aí. É, mas o Zion também, ele estourou o joelho dele também do mas mesmo também ele jeito, pesa né? 340 exatamente, quilos, né? né? Não dá Tem pra exigir joelho muito que- tênis, não tem né? joelho que aguente, né?
Eu esperava tanto do Zion, cara. Nossa. Ele era Eu achava que ele ia ganhar 10 títulos seguidos da NBA. Não sei por que eu achei isso. O joelho não vai aguentar, né? Muito pesado. 150 quilos saltando 2 metros. O Shaq não era pesado também, velho? Mas é outra... Mas é outro jeito de jogar, né, cara? O Zion vive de explosão, né? O Zion é um jogador de transição. Você pega um rebote, você solta na mão do Zion, ele vem correndo e dá uma enterrada. O Shaquille O'Neal jogava no poste, recebia de costas, girava em cima do cara. É um gasta menos. E o Zion tem quase o mesmo peso do Shaquille O'Neal, né? E é 15 centímetros menor. Não é do mesmo tamanho, cara. Não é o mesmo porte de jogador. Ser maior que o Shaquille O'Neal. O Shaquille O'Neal é bizarro, cara. Assistam a série que ele assumiu a presidência da Reebok. Acho que é na Netflix. O Shaquille O'Neal atualmente é o presidente da Reebok e o vice-presidente é o Alan Iverson. O Shaquille O'Neal Cara, por que a gente não tá usando a Reebok? O tênis de basquete novo dos caras é fantástico. Eu tô com vontade de comprar. Se eu jogasse, ainda ia comprar. Mas você vê o Shaquille O'Neal do lado de pessoas normais, é inacreditável. Ele é um alienígena. Não, um amigo meu, ele trabalha alguma coisa de marketing, produtora dos Estados Unidos. Eles foram fazer algum comercial, um evento com o Shaquille O'Neal. E ele filma o Shaquille O'Neal chegando e cumprimentando as pessoas. É uma mão, né? E assim, não são anões, são homens de 1,70, 1,80. E, cara, parecem anõezinhos assim, perto de um cara. A mão do cara pega o tórax. É bizarro, cara. Tem uma falta, acho que do Neymar no jogo da NBA. Tipo, ele do lado do Curry. O Neymar do lado do Butler, cara. O Neymar do lado do Butler parece uma criança. O Butler é médio, ok. Deve ter minha altura, o Butler. O Butler tem 2 metros, cara. 2,3, talvez. Que daí o Neymar é baixinho, mas daí você pega o... Aliás, você viu? Eu mandei o gol de falta do Embi. Não vi. O gol de falta do Embi. O Embi sabe jogar futebol? Não, ele fez um gol de falta que a gente não vê no futebol brasileiro. Deixa eu achar aqui. Vamos falar alguma coisa aí. Ele esticou a perna e colocou a bola no O Embi vai ser o contrário do Zion. O Embi, eu achei que ele ia se quebrar na NBA e não vai. Não. É o Peter Crouch do NBA. É o Peter Crouch, Cara, não vai. Não vai. Muito mais talento do que o Peter Crouch, né? Que, pelo amor de Deus. Cara, O cara tinha 4 canelas, o Peter Crouch. Mas, cara, o Peter Crouch fez um golaço de bicicleta de fora da área uma vez, cara. Que você fala, cara, não sei nem como ele consegue fazer essa Peter jogada. Crouch Cara. Mas ele é um jogador bem útil, porque todos os times que ele jogou, ele foi titular, né, cara? Na seleção, às vezes sim, às vezes não. Mas nos clubes, ele era titular sempre, porque... Você tendo um cara que tenha minimamente noção de tempo de bola daquele tamanho, você área, não aperta e você cruza. Você já viu uma entrevista dele que pergunta pra ele o que ele seria se ele não fosse jogador de futebol? Não. Ele fala virgem. Cara. Porque ele é muito feio, ele é muito alto, cara. Muito desengonçado, cara. Eu tava falando do Cucurella, que me lembrou, por causa do cabelo dele, me lembrou, acho que até te mandou uma vez, faz, sei lá, uns 3 meses que tinha um torcedor do Manchester United, que fez uma aposta de não cortar o cabelo. Até esses dias fui ver, o cara tá ainda no dia 275, cara com cabelo gigante. São 5 vitórias seguidas. Do Manchester United. Não cortarei meu cabelo até o United ganhar. Mas, cara, o United, do jeito que tá nos últimos, sei lá, 10 anos, o cara vai ficar mais uns 3 anos, assim, sem cortar United cabelo. Contratou o Matheus Cunha agora. Mais um que vai ser enterrado. E o Antônio vai voltar pra lá também, né? Vai voltar? Vai porque o Betis não tem dinheiro pra contratar. O Isco fez uma vaquinha e não conseguiram levantar o... Cara, mas assim, o Case Anthony, o Manchester tem que olhar e falar, cara, o que tá acontecendo aqui, cara? Fazer uma reflexão. Não é só o Anthony, uma reflexão né? do time, né, cara? Na verdade... O Rashford saiu, começou a jogar melhor. Joga bem o Casemiro foi pra lá, desaprendeu. Daí você vê que na seleção ele joga bem, lá ele não joga tudo isso. Então, assim, cara, o Manchester é um case que tem algum sapo enterrado ali. ali. Um salto, assim, bizarro. Ele tava jogando nada, todo mundo odiando ele. E virou um craque do espanhol. Tinha meme o tempo inteiro. Não. Na cultura da torcida inglesa, eles fazem músicas. Fizeram uma música xingando o Anthony. E ele chegou no Betis jogando pra caramba, né? Não, fazendo carregou nas costas. Cara, foi umas estatísticas absurdas. Não foi. E perdeu a final pro Chelsea, não foi? Não foi. Foi da Conference. Foi pro Chelsea. Pro Chelsea, e assim, tava 1-0 até os 67. Em 20 minutos eles tomaram 3 gols. Na semifinal, o Antônio meteu gol de falta, velho. Foi. Não, e fez cada golaço. Quer ver? Põe aí, Rafa, o lance da falta do Embi. Olha a perna dele. Olha isso, cara. Olha igual o Cristiano Ronaldo, velho. Cara, parece a barreira móvel. Olha esse braço. O bom é que ele enxerga por cima da barreira. Ele sabe exatamente o que tá acontecendo. Olha isso. Que isso? Que isso, velho?
Bicho, pra eu dar um rolinho nele, eu passo eu inteiro. Eu baixo a perna do cara. Ele tem 2,27. E você viu, né? Ele tem um irmão mais novo que tem acho que 14, 15 anos e na mesma idade ele é mais alto que o Embiid. Nossa senhora. E o mais interessante dele é que ele não jogava bem, né? Até poucos anos atrás. Mas ele começou a ganhar músculo. Não, mas foi um esquema francês de caça de talentos, né? Pegaram o cara do tamanho dele e falaram, não, você vai ter que jogar, velho. Nós vamos te ensinar e o cara virou. Coreia do Norte, né? Cara. Aqui a gente sabe que não acontece, né? A gente tava falando antes de começar a falar da garotada que joga futebol, como é complicado peneira no Brasil. Você não fica com os melhores, né? Não só o futebol no esporte no Brasil é muito pouco estudado, né? A quantidade de talentos que a gente não vê porque simplesmente não acha, né? A gente tem o exemplo do menino da Santa Casa lá, que nunca arremessou peso, para quem não sabe. A faculdade de medicina joga jogos universitários e tem diversas modalidades, inclusive atletismo e vários esportes do atletismo. Dentre deles o arremesso de peso, né? E o menino da Santa Casa, que ele nunca tinha arremessado peso na vida, nos primeiros 3 ele derrubou o peso na própria cabeça, teve que tomar ponto. Hoje ele tem a 4ª melhor marca do Brasil, e não é do Brasil entre estudantes de medicina, é entre Brasil homens que arremessam peso. Então é bizarro que talvez esse menino, se ele tivesse sido descoberto muito cedo, com preparo, e aquilo que eu sempre falava, né? Não é que ele estava treinando, ou que nem tem um menino lá da faculdade da minha irmã de Santos, que ele vai disputar o Mundial, ele ficou em 6º lugar no Troféu Brasil de Natação, e é isso, eles não treinam só a função deles é estudar farmaco, estudar bioquímica, estudar na anatomia, e daí médico, treina 3 horas por dia. Exatamente. É bizarro isso. Então, talvez falte essa coisa da caça ao talento e de entender o potencial, né? Os clubes aqui de São Paulo, os clubes mais de elite, né? Pinheiros, Paulistano, acho que o Paineiras também tem uma escolinha de esporte que eles fazem a criança jogar um pouquinho de tudo para tentar entender aonde ela vai melhor. A Hebraica deve ter também, né? Onde vai melhor. É uma coisa que eu ia falar, né? Muitos países, né? Tem uma introdução dos esportes para as crianças, né? Então eles jogam tudo, né? Então o cara joga handball. O Nadal começou jogando futebol no Barcelona. Joga tudo, basquete, handball, atletismo. Nos Estados Unidos, né? É bizarro. O que você tem de jogador da NBA que foi draftado pela NFL e pelo beisebol, cara, não é que são um ou outro, são vários, cara. Né? Tem cara na NBA que foi draftado para atletismo. O Carl Lewis foi draftado para NBA. É bizarro, cara. Você vê uma mistura. Aqui não tem a menor chance disso acontecer, né? Outro sistema. E o que a gente tá falando da peneira também, assim, você vê quanto moleque bom que a gente vê. E assim, tem muita gente, obviamente, só que assim, tem muita gente, um moleque mais simples e tudo mais, que a vida, ele tá jogando pela vida dele, né? Assim, tá lá, é a chance que ele tem. Então, a gente tá até comentando, assim, quantos Kakás a gente vê, por exemplo? Poucos, muito difícil, cara, é difícil. Porque é difícil o cara chegar lá e assim, você não tem suporte, não tem nada. Mesmo se é difícil assim, pra ele, imagina pros meninos mais simples e tudo mais que vão lá tentar. Ele seguir nessa falando, eu vou insistir na carreira de futebol, vale a pena. Difícil. Você pensa no seu filho, né? Porque se seu filho resolver ser jogador de futebol e se ele tiver talento pra isso, quando ele chegar com 12 anos, 13 anos, vai chegar um clube e vai falar assim, ele tem que morar lá. Exato. Porque ele vai treinar todo dia 2 períodos, cara, esquece, não tem mais escola, né? Não tem mais escola. Eu tinha amigos que jogavam basquete na categoria de base e um deles virou jogador profissional e o técnico falou pra ele um dia assim, olha, se você tiver treinando e estudando e o treino começar a atrapalhar a escola, é fácil, larga a escola. O técnico falou isso pra ele, ele virou profissional. Mas você vai querer isso pro seu filho? Cara, não, e aí você vê a diferença, difícil, né? Eu não vou lembrar qual jogador que foi, mas teve algum jogador, acho que da Alemanha, que tá na Champions, que ele perdeu um jogo porque ele tinha uma prova ele tinha uma prova da faculdade, nem sei se era a faculdade, do colégio. O Lewandowski, assim, que foi defender o doutorado, então, assim, entre um jogo e outro, assim, cara. Mas não teve esse... eu acho que foi. Faz uns anos, mas eu lembro que teve essa, depois eu pego o nome. E os caras jogam NBA e voltam pra faculdade pra se formar depois, cara. O próprio Lamal, na Eurocopa, ele tava estudando pra prova, porque ele tinha 16 anos. Ele tinha que sair mais cedo do jogo porque não podia trabalhar. Cara, isso é verdade. Assim, a lei da Espanha é que não pode jovens... eu acho que não era da Espanha, era do país, acho que da Alemanha. Da Alemanha. Tava sendo pode trabalhar depois das 10. Então o jogo da Espanha, ele só podia jogar o primeiro tempo, porque o segundo ele tava sendo crime. Até aí no Brasil não pode abandonar a escola, mas quando ele vai jogar num clube, tem a escola do clube. Os caras fazem um bem bolado, mas esquece, o cara... Foi isso aí, foi o Havertz. O Kai Havertz.
Havertz. Tá 17 anos. Ele Ele perdeu tava uma no partida da Liga, Leverkusen, né? da Liga dos Campeões. pra Eliminou fazer o Palmeiras 17 anos. 2020. Graças a Deus. sei lá Cara, o quê. esse professor não podia dar uma segunda chamada. Cara, Então, o Havertz e o Cole Palmer, você ele não- nunca ele não pode ia. falar mal o cara de torcer pro Ele não Bayern, ia né, fazer cara? qualquer O cara torcer coisa, pro cara. Bayern. Ele ia jogar. Mas Já que a temática está sendo comparar brasileiros e europeus, vamos colocar a próxima pauta aí na tela. Põe aí, Rafa. Essa é boa. Esse é o técnico do... Não, nem precisa do som, relaxa. Esse é o técnico do Chelsea, reclamando da quantidade de jogos que os europeus... Peraí, probleminhas técnicos, a gente já vai... Enquanto isso, espaço para patrocinar. Aí, pronto. E é uma mistura do Sampaoli com o Guardiola. Guardiola, né? Guardioli. Resumindo, ele está reclamando que o Chelsea jogou 60 partidas, ele está no final da temporada, e os times do Brasil jogaram menos. Daí ele pergunta, quanto vocês jogaram? Daí o repórter fala, no mesmo período que vocês jogaram 60, o Fluminense jogou 70. Aí, Mas o próprio Bayern, por exemplo, ele teve... O campeonato alemão tem um pouco menos de jogos, né? Do que os outros. Tem 18 times só. E daí eles têm um recesso maior no Natal, no Ano Novo. Sim. Então, o recesso que o Bayern teve foi, tipo, 5 ou 6 dias a menos do que as férias dos times brasileiros tiveram entre a temporada passada e essa. E daí eles vieram comparar. Falou, pô, se comparar nos últimos 12 meses, que foi o período da temporada europeia, tem 15, 20 jogos a mais. dos eu times acho que isso é brasileiros do que lá. bobagem, porque a Copa do Mundo é sempre nessa época. E nunca vi seleção Nunca. da Europa reclamando que... Não, e o calendário aqui sempre foi bagunçado, né? Agora, assim, comparado com o que era no passado, Cara, esse final é muito bom. o calendário tá até mais organizado. Eu lembro quando eu era moleque, o Tele Santana tinha o time lá do São Paulo, que era o Expressinho, porque às vezes jogava um campeonato na quarta e um outro jogo nada a ver na quinta de outro campeonato. Aí tinha que ter outro time. O Juninho Paulista jogou 2 jogos no mesmo dia. Ele jogou os dois no mesmo Tem dia. uma história cara. do Grêmio também, do Grêmio ter jogado um jogo num dia e depois ter jogado no outro e misturou alguns jogadores. Cara, hoje pelo menos isso não acontece, mas que o calendário é bizarro, é. E assim, agora eu tô vendo futebol pelo lado dos pequenos. Assim, cara, o Campeonato Paulista é a tábua de salvação, assim, a Portuguesa fica o ano inteiro pensando naqueles 10 jogos do Campeonato Paulista. Só que, cara, é inviável, velho. Difícil. É inviável, tem que mudar o jeito. Eu acho assim, a Portuguesa precisa jogar o Campeonato Paulista inteiro, 10, 12 rodadas, mas os times que vão jogar a primeira divisão e que tem campeonato Copa do Brasil. Copa do Brasil, Vai. Sul-Americana, Libertadores, cara, pra Entrar esses no final, times por exemplo? tinha que entrar no É, final, então, cara. mas aí você mata... É que o ano mata que eles o jogo. entraram no final, o Paulista fez isso uma vez. O ano que eles entraram no final, o Ituano ganhou. Porque já O veio, Paulo ganhou no Super veio embalado e ganhou. Cara, mas e daí que ganhou? É, velho? então, mas aí você não vai fazer justamente o que a Portuguesa e os outros times pequenos... Você vai tirar o que eles precisam, que o que vai pagar o ano da Portuguesa é encher o estádio contra o Corinthians, contra o São Paulo. Exato. Ninguém quer ver Português e Novo Horizontino. Cara, mas vai você, Rodrigo, seus 5 amigos... Eu concordo com você, mas o benefício, ele não é tão grande, cara. Não, Porque- não, eu tô falando isso sem saber. Pra Portuguesa não vai fazer falta não jogar com o Corinthians? Não, mas eles fazem o campeonato de um jeito que a Portuguesa, ela não vai ser a cabeça de chave nunca. A cabeça de chave é o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians e o Santos. A Portuguesa vai cair no grupo de um deles. No grupo do time que ela cai, ela já não joga. Então ela teria 3 jogos com grandes torcidas. Ela pode dar um azar no sorteio e ser mandante de um só. E jogar os outros 2 fora de casa. A Portuguesa, um ano que foi mandante contra o Corinthians, mudou o jogo para Brasília para ver se ganhava um pouco mais de dinheiro e não ganhou. Então, cara, Esse ano mas o é Português de São Paulo foi no Pacaembu. Quantas pessoas foram no Mas jogo? é que além do. Mas é tudo bem, mas além da questão de ser mandante ou não, se a Portuguesa, por exemplo, faz um bom jogo com o Novo Horizontino, é diferente dela fazer um bom jogo com o Corinthians, independente de onde seja. Porque aparece um jogador, o cara pode ser vendido. Então, o que eu não sei é assim, por que o São Paulo, o Corinthians, por exemplo, não joga com o time B, por exemplo? Entendeu? Porque é uma forma de não chamar o sei, jogador. não sei e se tudo pode, mais. cara. eu acho que é Por causa coisa das contratual. cotas de televisão. Exato, essa que é a Não sei questão. se pode. O que eu acho que resolveria o campeonato, o calendário brasileiro, seria você ter uma Série D organizada, não como é a Série D hoje, que é 60 times, tinha que ser uma outra divisão de 20 times. Ah, mas tem muito time, tem que ter a Série E, tem que ter a Série F e jogar como joga Igual a na Série Inglaterra, D. né? Igual a Inglaterra, joga Bélgica, regional, quem Exato. passa. Ah, agora eu passei e vou ter que jogar em Brasília. Aí a CBF entra para ajudar o time, porque o time não tem nem como chegar em Brasília, vai de ônibus.
Mas assim, é o jeito, cara. E Que é difícil de comparar, que o Brasil é muito grande, né? Comparar com os países europeus é muito Mas, complicado. Pedrinho, dá pra você fazer regionalizado, São Paulo cara. é Inglaterra. Não, o né? europeu Tipo, sei vai lá. de um canto ao outro da Inglaterra. De carro. Fácil. Exato. Não é a distância que a portuguesa pega pra jogar com o Vitória. Não, exato. É difícil. Não, é bizarro. É A difícil. portuguesa caiu num grupo que tem 2 times do Espírito Santo, já pesa no orçamento. Tem que ir 2 vezes distintas pra jogar lá. A gente seria comparado o tamanho, por exemplo, com os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos é o quê? É um time por Cara, mas cidade só e acabou. Joga regionalizado as primeiras fases e quem for passando, você vai dando um empurrãozinho pro cara conseguir. Aí você faz todo mundo jogar. O que mata é ficar sem calendário. Você pega times que eram tradicionais aqui de São Paulo, que sumiram Sim. porque não tem calendário. Eu vou dar um exemplo. Um time que eu acho que era bem tradicional e sumiu. O Marília. É verdade, Marília era. O Marília era bem tradicional. O Marília fica brigando... Mojimirim também sumiu. Deu uma sumida no Não, o Mojimirim meio que faliu, né? Faliu, O né? Marília Porque ainda... na época... Marília, São O Rivaldo comprou. União São João, né? Não, o União São João também sumiu. Esse aí, esses aí morreram. Mas uma Inter de Limeira. É verdade. A Inter de Limeira, ela já foi luta campeã paulista, pra né? se classificar pra Série D. Ela conseguiu, mas pode ser que o ano que vem ela não consiga. E aí, o que faz com a Inter de Limeira? Fecha ela de abril até o final do ano, porque não tem calendário. Aí joga a Copa Paulista. Aí depois eu fui descobrir que todos os estados têm essa Copa de segundo semestre. Isso, cara, se a de São Paulo é ruim, imagina as outras como não é, cara. Imagina a do Rio de Janeiro, a Copa Rio de Janeiro. O Nova Iguaçu contra o Friburguense. Tinha que ser brasileiro. Agora, cara, assim, e ainda falando de time regional, o time do Paraná tá acabando, né, cara? Assim, O Paraná Clube, né? Não, o Paraná, o Atlético Paranaense tá no Série B. O Paraná Clube time tá na do- Série B do estadual. O Paraná tá Paraná valendo tá alguma difícil, coisa que eles estão bem tá? preocupados Não, que o time vai acabar Não, mesmo. o Paraná mesmo. tá pra acabar. Mas como é que os Atlético caras Paranaense fizeram B. isso com o Não sei Atlético que aconteceu. Paranaense? Cara, eu não Cara, consigo entender. O Atlético Paranaense era um modelo de time bem Então, organizado, modelo de tudo. Mas sempre foi um modelo que não trouxe resultado. Era sempre isso. Nossa, a gestão do... Tudo que falavam do pegou Atlético... vários E o né? Petralha é um Então, bonitão mas é que também, assim... né? Não, mas pegou a brasileiro com mas isso muito... o Mineiro lá, Não, Alex mas- Mineiro. Não, mas Mas isso é que muito era- antes de ser... Mas é que De, assim... de ser um time bem estruturado, que era a época lá que... Foi com o São Caetano na final, né? Não, teve... Não, Você teve tinha o... Era o Alex teve a Mineiro, final, o teve a Copa do Kleber Brasil, não foi? Pereira, era isso, né? Libertadores, eles iam bem, cara. Kleberson. Kleber Pereira, lembra? Dagoberto Kleber veio de lá, não veio? Como é que os Dagoberto, caras Em conseguiram? 2004 eles fizeram um puta campeonato. O Santos foi pegar a liderança, tá faltando 2 Não, então, jogos. mas acho que isso era antes dessa Tiraram São modernização Paulo, que Esse fizeram. jogo, É diferente do São Caetano. São Caetano, quando você olha, você entende o que aconteceu. São Caetano, ele era uma coisa meio artificial, que era... Total, chegou dinheiro. Era foi cônsul uma- e a uma prefeitura de São Caetano. Era uma SAF precursora disfarçada. da SAF, Não, é. Os caras tiraram o pé e acabou, Não, né? e deu sorte, pegou uns caras ali desconhecidos que jogavam muita bola. O César, aquele time era César, Magrão, o Ademar. Mas é porque tinha dinheiro, né? Os caras contrataram, os caras que eram Não, desconhecidos pra não, gente. mas eu não sou Conhecidos, mas que eram jogadores Eram de... jogadores- Eles jogaram aquele módulo da João Avelange, que seria equivalente a C, com um elenco que era de B pra subir. Sim. Que eles já tinham saído dinheiro. Tanto que o César, ele saiu de São Caetano e foi pra Lázio. É. E jogou bem. Jogou bem, cara. Jogou bem. Foi César titular era há muito bom. tempo. O César é daqueles poucos que foi promovido de número 6 pra número 10, né? Ele era tão bom pra jogar na esquerda que ele foi pro meio campo. Cara. O Ademar era bom jogador, mas ele, na hora que o São Caetano estava fazendo sucesso, ele já estava no fim de carreira. Ele já era veterano. Tanto Você que ele foi pega pra NFL depois, né? Não, você pega- não, ele jogou no futebol americano brasileiro. Você pega o currículo dele, ele era artilheiro em vários times na Fazia carreira gol, hein? inteira. O Palmeiras contratou aquele cara do meio campo. Magrão. Não, o Magrão, ele O foi volante lá, número seis. O Somália foi pro Botafogo, foi pra todo Botafogo, lugar. que teve a história do sequestro. Eu tô com diarreia. Os caras do meio de campo, o Palmeiras meio que contratou. Né? A zaga era um cara bom. O goleiro era o Silvio Luiz. O goleiro era o Silvio Luiz, verdade. porque o Silvio Luiz era um goleiro bom. Né? Sim. Né? Então, mas aí acabou o dinheiro, os caras Você tiraram tinha o pé. acabou. aquele Anderson lateral que foi pro Santos, eu Anderson acho. Polga. Não, o Anderson Anderson lateral. Lima. O de Anderson Lima. esse Anderson que Lima, jogava- é o cara que batia falta. Jogou É, Ah. E Eu pensei nele e me falei outro Jogou no nome. Grêmio depois também. E o São Caetano ele jogou, acho que a final da Libertadores. Foi. Ganhou do Boca lá e perdeu em casa. Ele fez Foi um. do Dininho. Dininho jogava bem. Dininho. Você sabe por que que o São Caetano O São perdeu Caetano essa eliminou final? o Boca. Serginho Não. também. É o que você tá falando é do É do Paysandu. 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 Também Mas o que era o
o cara, como chama? O Yarley. O São Caetano perdeu a final contra o Olímpia do Paraguai. Jogou pra caramba e foi pro Boca. No Pacaembu, cara. E perdeu porque eu fui no estádio, entendeu? Com a minha sorte lusitana, um amigo meu... Sabe com quem eu fui? Com o Michel. Michel, um abraço pra vocês. Michel Canas? Michel Canas. Foi comigo no estádio e a gente ficou no tobogã. E, cara, era meio certo que o São Caetano ia ganhar, porque o primeiro jogo no Paraguai foi 1-1, ou foi 1-0 pro São acho que o São Caetano. Caetano ganhou no Paraguai. Cara, era meio... Tanto que foi todas as torcidas de São Paulo... Todo mundo pra ver um time pequeno ganhar O Libertadores. Pacaembu lotou, cara. Mano, os caras não jogaram nada. O Olímpia deitou e rolou. Aí é camisa, né, velho? Aí o Olímpia veio, catimba, bateram pra caramba. E o São Caetano perdeu. Eu acho que eu tenho um pouco de culpa nisso aí. O São Caetano foi vice-campeão brasileiro 2 vezes também, né? 2 vezes, uma vez vice da A gente foi Libertadores. vice-campeão Perdeu da pro Copa Atlético Avelange. Paranaense. E ganhou um paulista nesse esquema que os times ganhou. grandes entravam no final, né? Mas o que eu acho desse time pequeno, eu acho que assim, o que vai acontecer é cada vez mais ter SAFzinha de tipo, o cara vai lá, porque eu acho que o Juventus tipo agora entrou. o Bragantino O tava Juventus morrendo. tá Juventus finalizando agora a SAF, né? Mas é isso, a galera vê um cara com grana, compra um time pequeno desse que tá... Mas é que a não SAF vi. do Juventus tem um problema. É, não vi nada, só vi que era SAF Eu acompanho agora. o Juventus porque eu não gosto do Juventus. Por quê? Porque o Juventus, ele achou que porque a Portuguesa caiu muito, ele era rival da Portuguesa e não é. Porque a Portuguesa no pior momento, ela é muito melhor que o Juventus. Mas o Juventus... Polêmicas. Caramba, a torcida do Juventus vai me pegar na rua. Cara, mas o Juventus tem um problema na SAF que assim, a torcida desconfia demais da SAF por 2 motivos. Primeiro, a torcida do Juventus ela é muito tradicional e eles gostam do Juventus do jeito que o Juventus é. Um time de bairro, Da Moca. da Moca. Do Canoli. Tanto que se você Então, for tomou na o gol mais Javari, eu bonito do recomendo, Pelé. cara. É um bom programa pra fazer com criança, inclusive. Meus sobrinhos pediram pra eu levar, eu levei eles. Eu encontrei alguns amigos meus da Portuguesa, encontrei amigos palmeirenses, quer dizer, não é uma torcida propriamente do Juventus, é uma galera do bairro que junta lá pra assistir. Eu fui com os meus sobrinhos adoraram, porque eles conseguiram pegar autógrafo dos jogadores, porque o jogador fica do lado, né? Você vai, acaba o jogo, você chama o cara te atende. Autógrafo do jogador Juventus. Então, esse é um... O que tá escrito aqui? É sério? não sei o nome do cara. Essas histórias de jogador. Esse é um receio. Tem a história do irmão dele na Portuguesa falando pro lateral esquerdo que o carro dele era melhor que o dele. Eu conto essa. Mas deixa eu finalizar com o negócio do Juventus. Esse é um problema. O outro problema do Juventus, que a torcida desconfia muito, é que eles acham que a SAF que é o estádio para levantar prédio. Porque o estádio do Juventus fica num lugar de interesse imobiliário e o Juventus tem o clube, que é no mesmo bairro, mas é tipo 1,5 km longe. E é um baita clube. Então os caras acham que a SAF vai entrar e vai fazer alguma coisa com a Javari. entendi. É um golpe, né? Esse negócio do meu irmão é engraçado. A gente foi assistir um Portuguesa. Só pra contextualizar, o Barriga e o irmão dele são 2 torcedores de verdade, assim, eles pegam um busão com a torcida, com meia dúzia de pessoas, vão até Novo Horizonte pra ver a Portuguesa perder do Novo Horizontino e volta de busão. Não, desse dia foi assim. A Portuguesa ia jogar, a Portuguesa estava na Série A2 e ia jogar contra o Velo Clube de Rio Claro. E meu irmão falou, vamos em Rio Claro, eu tenho um amigo em Rio Claro, a gente vai visitar ele e vai assistir o jogo. E aí a gente chegando em Rio Claro, a gente descobriu uma coisa que a gente não sabia. Rio Claro tem uma rivalidade futebolística de quase morte, né? Os caras do Rio Claro e do Velo Clube, eles se odeiam de uma forma, só que é pouca gente, né? Então não dá notícia e tal, mas é um ódio, a cidade é dividida. E aí a gente foi para assistir o jogo do Velo Clube. O Velo Clube, um estádio bacana, a cor do time é a mesma da Portuguesa, então as torcidas meio que se dão bem, eles receberam a gente. Aí começou o jogo, o lateral esquerdo do Velo Clube veio, cruzou uma bola e a bola passou por cima do alambrado e não tinha arquibancada atrás. Era um estacionamento. E pegou num Celta a bola. Aí meu irmão gritou, vai acertar meu Celta! E o cara falou, é meu o Celta. O cara chutou a bola no próprio carro, bicho. Era bizarro, a qualidade dos times era muito ruim. Mas é divertido, cara. Põe a próxima pauta aí, Rafa. Novo técnico do Botafogo, Ancelotti Júnior. Cara, essa
Nunca concordei com meu pai. Isso aí. Pois é. Como você ir mal numa entrevista de emprego? Sabe a melhor referência do mundo? Sim, ele é meu pai. discordo. E eu discordo totalmente dele. Exato, né? Provavelmente só contrataram ele por ele ser filho do pai dele, né? Tipo... Na esperança do pai dar umas dicas, exato. né? Ele fala, No tempo livre. Sabe o que meu pai faz que vocês gostam? Não tem nada a ver comigo. E o Botafogo, que eu descobri hoje, não sabia, o Igor Jesus vazou, né? Vazou. Mas talvez eu tava vendo que talvez o Almada voltasse, né? Eu vi essa aí também. Porque agora o Almada professor acabou passou o Lyon pra frente. né? Mas acho que o Jair também, que era do Santos, jogou agora 6 meses e foi embora também, né? Eles dois, o Igor Jesus e o Jair, acho que vão lá pro Nottingham Forest. Não, o Igor Jesus... Você viu a apresentação do Igor Jesus, Open English? Ele falando o cara lendo, sem ter a menor noção. Agora se esforçou, tá bom, cara. Agora ele aprende. Agora sim, cara. Tudo bem, eu entendo que o Botafogo, vamos dizer que ele tá num ano que ele pode fazer uma aposta, porque ele ganhou tudo ano passado e tal. Mas é no mínimo esquisito, né? Assim, eu achei bem... Assim, o técnico, o filho do Ancelotti, é o primeiro time da vida dele, assim. Ele era... Acho que ele tirou... eu até via mais ou menos a história. Ele chegou a jogar um pouquinho no Milan, mas ele mesmo falou que assim, eu era lento demais e desistiu de ser jogador. E aí foi ser fisioterapeuta, tudo mais. E aí começou a tirar as licenças de técnico e ficou acompanhando o pai dele. E agora é a primeira vez que ele vai ser técnico de um time. Eu acho que pra ele dizer isso é porque ele deve estar convencido de que ele foi contratado pela sua qualidade como técnico. Qualidade que ninguém sabe se existe porque ele nunca foi técnico. Nepotismo esclarecido. Tipo aquela história daquele cara que o Flamengo contratou, que era auxiliar do Guardiola, não sei o que, como é que É o Domenech. Domenech, Mas ele tá técnico em algum lugar aí. Mas você acha que... Porque assim, ele teoricamente ele ainda é auxiliar do Ancelotti, né? Então na seleção ele volta, quando na Copa do Mundo ele vai ser... Ele ainda é. Ele ainda é. Então, atrapalha alguma coisa a seleção? Esquisito? Pouco provável. Não, acho que não, sei. né? Não sei, só se enfiaram nos jogadores do Botafogo, meio nada a ver na Eu acho que tem um pouco, assim, o Textor não é um cara que dá ponto sem nó, Exato, E assim, é uma ponte fácil pro Europa, né? Então, mas é muito teoricamente... essa história, porque o Arthur Jorge foi embora num esquema meio esquisito também. Né? Parece que queria voltar, o Textor ficou falando mal dele. Então, daí ficou eu até fiquei pensando assim, do ano, vendo isso agora, será que essa demissão aí já não foi uma coisa... Cara, já vamos aproveitar, tira ele, que tem um filho do Ancelotti aqui, que... Eu acho que só passa a ser bizarra essa notícia se a gente não souber quem é o agente do David Ancelotti. Porque se for um agente que é um agente de vários jogadores bons, é um caminho. É um contato. Você tem você tem um italiano que é de um agente que tem vários jogadores bons da Europa, vai trazer alguém, né? É um contato. Cara, eu acho que tem uma mão dupla aí, né? Na verdade, pode trazer alguém. Pode mandar alguém. Ali, tem teoricamente jogador do Botafogo. O problema, assim, eu vi, não sei se foi o PVC falando, alguém que tava falando, e eu até concordei com ele. Falei assim, cara, é um negócio que no momento é ruim pra todas as partes. Porque assim, se vai mal pro Botafogo, é esquisito, contratou um cara que é inexperiente. Se a seleção chama 2, 3 jogadores do Botafogo, fica esquisito, porque, será que aí foi, né? Foi porque é o ponte filho dele, né? Então, assim, é meio... E pra ele também, assim, é um time que, teoricamente, no Brasil é grande. Tá Quem do Botafogo poderia ser convocado numa próxima? Eu acho que do ano passado o Igor Jesus e o Luiz Henrique. E o goleiro? Mas o Igor Jesus já saiu. O goleiro vocês não acham O bom? John? Eu acho o Lucas Lucas melhor Perry, que o Everton, cara. Tá aí. Esse John é aquele do Santos. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Esse cara é bom, cara. Esse cara é bom. Mas aí a gente entra na discussão de novo, né? E o Fábio? Eu acho que o idade, cara. Eu acho que... Mas não é momento, se o Fábio estiver jogando... Cara, mas o terceiro goleiro podia ser o Fábio. Não, se ele chegasse e jogando assim ano que vem, sim. Histórica, né? Não, porque não é reparação histórica. Ele talvez seja mesmo o terceiro melhor goleiro. Ele tá ativo, ele tá jogando bem. Mas porque ele tem 41 anos. Vai ser que nem o Praz, né? Ele vai ter 45. Cara, mas os caras fizeram a seleção americana lá pra jogar a Olimpíada com todos os melhores jogadores e o LeBron James. E no jogo final, quem ganhou o jogo foi o Curry e o LeBron James, cara. Se o cara tem idade, mas ele joga... Foi com a França, né? Foi um jogão esse aí. Jogaço. Mas é o Curry e o LeBron, né? E o Duran. Os caras jogaram melhor. E o Curry, esse jogo, você vê ali que ele tava na folha. Ele tava jogando porque ele não queria perder. Não é que ele queria ganhar, ele não queria perder, cara. Mas um terceiro goleiro de seleção tem que ser alguém que tem um propósito pra, por exemplo, um cara que pega pênalti, sei lá.
Porque, Então, tipo, pra que você vai gastar... Porque você nunca... Você não vai usar o Você terceiro só viu goleiro, isso velho. uma vez, o cara da Holanda que colocou. Eu acho que você tem que levar os 3 melhores. Daí você quebra a confiança com o seu goleiro titular do tipo, ó, você é muito bom, mas pra pênalti não confio em você. Sim. Daí você mete uma puta responsabilidade no cara, que é aquilo, por mais que ele seja um ótimo pegador de pênalti, pô, Não. Pode ser que ele não pegue nenhum. pode ser que não pegue nenhum e não seja nenhuma vez culpa dele. Daí vão falar, pô, técnico, por que você trocou? Tem que ser igual a Copa de 2002, cara. Leva os 3 melhores, lá na hora você decide quem vai jogar, entendeu? Eu não gosto muito Mas é que de o nível cadeira dos três ali cativa. era bizarro, né? É bizarro. Não, mas a gente tem goleiros bons, cara. Mas E me fala uma coisa, se os 3 goleiros hoje, por exemplo, vamos dizer que o Everton fosse o primeiro goleiro da seleção. não. E aí, calma. Eu já torço pra outra seleção. E aí, jogo de grupos. E aí o Everton toma esse gol que ele tomou aí. O Brasil perdeu, sei lá, da Turquia, que nem foi na... E aí, você troca já o goleiro no terceiro Cara, jogo? O Raí era o 10 de 94 e o terceiro jogo ele virou banco. Cara. Virou banco. Eu acho que aí o Daniel Alves virou banco na Copa. Eu acho que na Copa não tem esse. Mas não é que tem o goleiro, isso aí, o goleiro é uma posição sensível. então. Cara, sensível. mas hoje, se a gente pensar, a gente não sabe que é o terceiro. Mas entre os dois ali, eu acho que se tanto faz, o Alisson né? não tiver bem colocar o Ederson, a gente tá bem Servido, né? Bicho, igual, depois cara. do que o Tafarel fez naquele jogo contra a Bolívia, na eliminatória, eu achei que o Tafarel nunca mais ia ser convocado. Mas Graças a Deus, Cara. ninguém me escutou, entendeu? Porque o cara brilhou muito depois. Mas daí é o que a gente... Que a gente falou na outra, Não, né? e que já teve muita gente criticando, a gente falando que ia tirar o Ronaldinho Gaúcho. Os caras esquecem que a gente tá discutindo quem ia tirar. Depois que aconteceu, eu faço. lógico, O Ronaldinho né? Gaúcho em 2006 ele foi o mágico. Tudo bem, mas a gente tá falando não ali sabe. de 2001 pra 2002. Quem seriam os 3 goleiros que vocês levariam hoje pra Copa? Alisson, Ederson... Esses dois O, acho que não o tem- Ederson eu não levaria, cara. Não tô achando ele tão bom Cara, quanto mas ele antes. é o o jogo jogo do quase, City acho que há quantos anos, velho? Eu levaria o Alisson de terceiro goleiro, já aviso. Mas assim, o Ederson Tá, não quem- sei. cê- O Ederson eu não levaria, A gente cara. sabe que você tem uma Pensar. rixa pessoal. Eu levaria vou o levar ele Alisson, o terceiro Fábio porque e eu mais não alguém. quero. Não, cara. Assim, não é rixa pessoal, é só questão dos pênaltis, que pra mim na Copa do Mundo é importante, cara. Eu acho que. Daí você vai colocar Léo o Jardim. Souza de titular? Cara, eu não sei, tem que ver o momento, quem que tá Léo hoje em Jardim. dia. Como, Não sei. pelo amor de Deus. O John joga O melhor. Souza, não? Você não gosta? O Rafael tá Mas pegando ele, bem. Mas ele não é nem perto do Não, mas no Alisson. goleiro brasileiro. O Rafa odeia o Rafael. Não, e foi o que O o melhor Peixe falou. goleiro do São Paulo depois do Rogério Ceni. É, mas Ele também, custou a Copa do depois do Brasil. se colocar eu lá, disputa top 3. Custou a Copa do Brasil? O São Paulo podia Ele listar ganhou os a Copa do goleiros do Brasil. São Paulo depois do A Ceni. Libertadores. Não, a Copa do Brasil com o Atlético Mineiro ano passado. Ele falhou no gol do Atlético. Sim, não mas vi. ele ganhou a Copa do Brasil pro São Paulo. E daí, ano praticamente. passado, ele não pegou nenhum pênalti contra o Botafogo também, velho. Não, mas também não vai pegar sempre também, né? Mas bateram 7 ele não pegou nenhum. Quais são os 3 goleiros que estão sendo convocados? É o Ederson, Não, o o Alisson... tava foi o sendo Neto, bem. foi o Neto. Não, 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 sendo já foi bem. o Bento, já foi o Bento. Lucas Perry, Mas já quem que foi falhou o... muito no último? Foi o Bento que ele jogou no último? O Bento falhou. O Bento não no foi último, bem. Não foi no último. O Bento naquele falhou jogo do- naquele que o Brasil perdeu da Argentina e o Isso. jogo anterior. É. Foi contra a Argentina que ele Foi jogou. com a Argentina que ele foi falhou. no- Mas eu É. gosto dele, cara. Eu acho ele bom jogador. Bom Bom goleiro. Só que o Bento, ele fez aquela... Que ele escolheu de ir pra cagada, Al-Nassr, né? Ele É. foi pra Arábia, né? Então... É, fica meio sumido, né? Eu, Que nem o Groi, eu né? levaria O Groi o foi pra lá, Alisson, pra lá, o Fábio e mais alguém. Talvez assim, o Alisson e o Fábio e um novo. Pode ser. Entendeu? Alguém que tá É, o John tá jogando bem. Pode ser o Hugo Souza. Hugo Souza, daí eu concordo, mas o Hugo Mas Souza o- na frente do Alisson eu não consigo... E o Perry, vocês não gostam dele? Ah, cara, entre ele e Bento, Hugo Souza, acho que... E aquele goleiro do Corinthians que Pérez é acabou a sempre- carreira dele, o cara que foi embora? Não, Pô, ele aquele cara foi- tinha um potencial. Cara, ele enorme. tinha. Isso é verdade, é verdade. Carlos Eduardo, né? Carlos Miguel. Carlos Miguel. Cara, Carlos Miguel. ele foi e ele virou banco e ele fala que não se arrepende. Porque aqui, né? Você tem que pensar... Tá o milionário. Cara, mas Ele esse cara tinha um baita tinha potencial. Sim, não, ele- altura. O cara Não, sentou o Cássio no banco, velho. E ele era alto e porte rápido, dele, cara. Impressionante. Esse cara é um... alto e ágil, né? é. A resposta de explosão muito boa. Talvez o Palmeiras não tomasse o gol ali com... Pois é, ia ter reação, né? Cara, não tomaria. A gente pode listar todos os goleiros que pegariam aquela bola ali. Começou por Sidão. Não. E daí eu falo, ó, não sei se o... É que ali é o que a gente fala, é momento Uma fase. decisivo. Então, momento decisivo tem goleiro que é o que traz mundial pro Brasil, o goleiro cresce.
Mas eu não garanto que Marcos, Cássio e Ceni pegavam aquela bola, não. Porque eles adoravam tomar uma... Os três adoravam fazer umas lambanças. Mas não em Mundial, né? O Dida pegaria essa bola sem o menor sofrimento. Não, o Dida ia cara. A fazer gente nem assim, ia perceber o desvio, porque o Dida ia com a bola assim. O Dida ia fazer assim, ó. Ia ter sido um lance normal de jogo. Normal. O cara ia falar, errou o cruzamento, bola na mão do Dida. Não, Ia ser assim. Isso é verdade. Desde se a gente pensar da época do Leão, lá no final dos anos 70, anos 80, a gente é muito bem servido de goleiro, né? Isso a gente não pode reclamar, cara. Mas isso que você falou de Mundial, acho que todos os times brasileiros que tiveram sucesso nos últimos 20 anos tiveram uma atuação milagrosa dos seus goleiros. Exato. Sim, porque isso é uma diferença muito grande, é sempre um massacre. E daí, se o goleiro fizer milagre. Até o cara. Klemer foi milagroso contra o Barcelona. Sim. E o Até Cássio. o Klemer, coitado do cara. Não, porque o Klemer nunca foi o. Ele jogou na Lusa, né? O Klemer levou a Portuguesa pra final de um brasileiro. Isso não é pouca coisa, Era o velho. Klemer de final de carreira. Mas Era o defendendo o Klemer de Rapa, eu acho que o até dele é falando Sim, que é que ninguém não fala era- do Klemer. Todo exato. mundo fala do Cássio, do exatamente, Chelsea, do Rogério. O Klemer foi demais, velho. Sim. O cara pegou Mas eu tô muito falando aquele desse jogo específico, né? Porque todo mundo lembra, o melhor em campo foi o Cássio. O Cássio deu o título pro Corinthians. O Rogério foi o melhor do Mundial, o melhor em campo da final. Não, o Cássio ganhou do melhor do Mundial também. É. E o Fábio que tá pegando nesse campeonato também, né? Sim. É absurdo. Porque o Fluminense só tá onde tá, porque o cara tá sendo milagroso também, né? Não, Então- o Fluminense, Barriga não gostou muito apesar do disso. Barriga não gostar, o Flu, eu tava torcendo. Não, mas eu pro gosto do brasileiro, Fábio, cara. Era pro... Eu gosto do Fábio. Não, eu gosto do É legal de ver Fábio, o eu jogo gosto do do Thiago Flu, viu? Silva, eu gosto muito do Renato, então assim, eu acho que é uma galera Agora a que... gente tá tranquilo nesse Mundial. Não, né? A gente é, pode... Cara, tô mais leve, eu tô me sentindo mais leve. seguir o Vocês, E sabe o que eu vai tô ser mais preocupadíssimo. legal velho. se o Fluminense ganhar? É ver o malabarismo argumentativo que os flamenguistas vão fazer pra justificar isso. Não, que não pegou ninguém, que não sei o quê. Não pegou ninguém. Pegou. Tudo bem, que eu acho que Não, ninguém, mas eu acho que vão inventar vice-campeão da alguma coisa, Champions, vai pegar o Chelsea, daí vai pegar PSG ou o Real Madrid. O jogo da primeira fase contra o Borussia era pra ter ganho, né? Jogou melhor. Não, é que nem falam já vi muita gente falando da Libertadores do Corinthians. Não pegou ninguém, pegou o Santos. Santos era o atual campeão da Libertadores. O Santos era o Sim, não, com certeza. Aquele eles falam jogo foi do- o principal. Falando das três finais de São Paulo, ganhando do Católica, do Paranaense, do News Old Boys, mas olha o caminho que fez pra chegar mas até aquilo o que eu tô caminho. falando. Nunca é fácil ganhar, Não velho. importa o Perdeu caminho. do Once Caldas. Não importa o caminho. Se fosse um monte de time ruim, o campeonato afunilou daquele jeito. Não é culpa de quem tá ganhando ali. Em 2005 tirou o River e o Palmeiras, por exemplo. Põe a próxima, Rafa. Falando nisso aí, é essa imagem aqui, quer ver? Aqui, ó. O Fluminense não tem a menor ideia do que ele tá fazendo ali. ó. E o gigante que tá ali no meio? Puseram um Vascão. O Vascão ali Porque tá... com certeza foi um Vascaíno que fez esse meio. Mas é isso. Você pega, a gente tá discutindo de Bayern, de Real, de Paris Saint-Germain e Fluminense. Que cara. época pra ser vascaíno, velho. Nossa senhora. A última Que notícia falta que boa faz do o Eurico Vasco... Miranda, hein? Então, mas a última notícia boa do Vasco foi que eles viram o fantasma do Eurico Miranda na eleição. Se procurar, vai achar a foto dele. Uma sombra que os caras falaram, olha lá o Eurico Miranda na parede. Cara, e sabe o que é pior, cara? Se você pensar nos últimos, sei lá, acho que 10 anos, é um dos melhores Vascos dos últimos 10 dos últimos tempos, entendeu? Assim, desde a época que ganhava. Só que aí o problema é que os outros estão muito na frente. Mas Não, a fase... eu vou levantar então aqui o Vasco, que daí todo mundo fala também, o Mundial do Corinthians, era Mundial de Verão. Não, é a o Vasco mesma era... desculpa. Não. O Real Madrid e o Manchester estavam de férias. Acho Agora que eu era tô o falando, melhor os caras time. estão... Eu acho que era o melhor o Vasco era time melhor que o Mas Real, cara. aquele campeonato, o Eurico Mandar a Miranda foto fez do pro Vasco ser campeão fantasma. mundial, né? Então, Foi ele que criou e essa daí história tinha um toda. Corinthians no meio do caminho. Mas a fase do São Paulo tá nessa tão época, boa. cara, nessa época o Vasco montava uns times bizarros, cara. O Mundial que eles perderam pro Real Madrid, o time do Real Madrid tinha o Sávio, do Raul, tinha o acho. Roberto Carlos, tinha o Raul. Cara, eu me lembro do Vasco jogar de igual pra igual, se não jogou melhor. Perdeu os gols, Ganhou o cara. troféu do Flamengo também, de igual para igual. Não, cara, foi um fato do jogo. Podia ter ganho, né, do Real Cara, Madrid. era mais ou menos o Vasco era mais ou menos o Vasco daquela Copa dos Campeões que ganhou do Palmeiras lá, foi. que era puta time também. Mas era sem o Romário, né? Mas Se tivesse o Romário, nessa final contra o Real Madrid, faria tinha de diferença. mundo, né? Eu levantei aqui, a gente Tinha o Juninho Pernambucano. Vai debater, não. Você não consegue elencar Todo os mundo, 11, né? porque é bizarro, É cara. bizarro. No Vasco? Era muita gente boa. Era cara. Era o Odivan. Felipe... Não, A zaga era o Odivan e quem? Felipe, cara. Mauro Galvão. Mauro Galvão. A lateral direita acho que era um cara ruim, não era? Era o Jorginho. Era o Jorginho. Mas era o Jorginho com 150 anos. Tudo bem.
Mas, cara, faz o São Paulo tá Pode tão pôr, ruim. Rafa, pode pôr. Aqui, 4-0, ó o Vasco naquele... Não, é a próxima. Depois a gente volta nessa. Aí. Nossa. Ó o Vasco, olha isso. Elton. Elton, Jorginho, Mauro Galvão. Júnior Baiano. Júnior Baiano. Júnior Baiano e Mauro Galvão. O Edmundo, 13 é o Gilberto. É o Gilberto. Cara, Edmundo, Felipe, Romário, Juninho que Pernambucano. hoje seria a seleção brasileira. praticamente, Amaral. esse time. Então, mas aí o técnico Não, chegou... é o Ramon Camarata. Não, é o Ramon. Ramon Menezes. O técnico chegou pra esses caras e falou assim: bom, quem vai Amaralzinho marcar é o Mauro Galvão, o Júnior Baiano e o Amaral. O Amaral se vira, porque o resto todo mundo ataca aí, cara. Até o goleiro vai jogar no Não, ataque. E esse goleiro era bom demais, velho. Esse goleiro seria titular da seleção hoje. Foi pra Portugal, jogou no Porto. Tempão, cara. O Elton. Esse cara era muito bom, E velho. eu sempre trago esse jogo... E ele subiu badalado Não, o já gol- da Não, base. eu sempre Da trago base. esse jogo quando querem desmerecer o Mundial do Corinthians, porque o que o Edmundo fez com o United desse jogo, cara, é beira humilhante, cara. E era o United na época boa do Sim, United. tinha o United de Beckham, agora. tinha... Prime. É, Teve Prime United, né? um impedimento escandaloso que deram pro... Sim. Foi um absurdo. do Edmundo na final do Mundial. Cara, foi bizarro. Mas- Tipo assim, 15 metros. Mais um vascaíno saindo sozinho contra o goleiro do Corinthians, a gente não pode garantir nada, né? Exato. Não dá, né? Mas era o Edmundo, né? Não era Ah, cara, Diego Souza, né? o Diego Souza, vocês Tava me no auge desculpem, é aí um também, baita né? jogador. Ah, cara. mas assim, convenhamos, né? Não, o Edmundo, né? Não, é isso. O piorzinho aí é o Ramon Menezes, que não era um mau jogador, cara. Nada, ele jogava mó bem, cara. Essa zaga aí era... Matadora, né? Não, cara, nessa época... Pro atacante sair vivo. O atacante chegar vivo na Ramon área. era do nível desses caras. Esse time do Vasco era muito bom, cara. Era O bom Ramon não demais, era cara. mais fraco que os outros, não. o Ramon, Romário. o Ramon não eu dá pra acompanhei comparar. no final de carreira só, mas jogava bola. Jogava Pra bola, caramba. cara. O Ramon só vi final de sim, carreira sim, dele. sim. Ramon batia falta. Não, jogava bem, cara. Não, jogava e- bem. Não Jogava- nesse time, né? jogava Porque já no tinha meio. oito O batendo Juninho falta ali. Paulista era Não, desse time Juninho- também, não era? Não, foi depois, na próxima Foi geração. depois, Foi depois? que foi quando Foi nessa empatou Copa dos Campeões que eu falei do... com o Palmeiras na Copa Mercosul. É, foi Palmeiras 4-3. fez 3 a 0 E o Vasco e eles- virou, não foi animal. Desse elenco aí, olhando pra... Ninguém ficava inteiro. Ah, Desse time do Vasco hoje, na seleção brasileira, Todos. o goleiro seria titular, o Jorginho com 150 anos seria titular, o Mauro Galvão não sei, porque É, o Mauro Galvão aí já Marquinhos, tinha talvez. 250 anos quando ele jogou esse campeonato. não, Cara, o Gilberto na lateral esquerda, sim. titular. Acho que sim, acho que titular. Se ele quiser ir hoje, dá pra ir. Edmundo e Romário, titular. importa a idade. O Felipe não, cara, não, Depende. depende da fase do O Felipe Felipe. era tão craque assim? Era craque, Porque velho. não... Era craque. não acompanhei- O Juninho todo mundo fala Pernambucano tanto seria o dele. dono do time, Ah, velho. o Felipe- Juninho o seria o Felipe dono. E o Amaral poderia jogar do lado do Casemiro com tranquilidade. O Felipe é desses caras que foi promovido da lateral esquerda pra pra camisa 10. Pra camisa como que 10. ele é. Ele era muito bom, ele cara. é. Muito habilidoso. Não, você vê, depois você procura no podcast os caras tipo de Djalminha, Ah, todo mundo Alex, elogia muito Não, o Felipe, é, né? porque o cara era muito Só que assim, né? a única coisa que eu fico pensando... Quem era reserva nesse quem time era o treinava Pedrinho. nesse time? Quem treinava Mas nesse não time precisava, era... né? Era o sim, Antônio era. Lopes, né? Que era o treinador? É. E entrava o Pedrinho no segundo Delegado, tempo, né? O Pedrinho era molecão aí, entrava não antes tinha de se lesionado. machucar. Não, cara, puta time. O Pedrinho pré-bomba, né? Que Pré-bomba, o pré-transformação. Pedrinho tá gigantesco É, agora. ele Ele passou em transformação consulta com facial, você é. lá, você cresceu ele. Mas o Eurico mandava e desmandava no futebol brasileiro. Ah, sabe? sempre. sim. Não, é Ele- por isso que o Vasco foi, não o Palmeiras. Porque o Eurico fez alguma treta com o Mustafa Contursi, que também não era Que um também- cara muito... Do Alibi do Corinthians, era uma época Não, boa prometeram pra... pro Palmeiras que o Palmeiras ia pro próximo Mundial e o próximo Mundial não teve. Não, teve, tá sendo agora, ele foi, ó, tá vendo? E teve aquele jogo da final da Copa João Avelange, né? Que o Vasco E- meteu o logo do SBT. Não, isso aí foi sensacional, cara. Nossa, essa foi. Põe essa que eu mandei agora, só pra gente comparar a escalação do Vasco com a escalação do time que ganhou, que é o Corinthians, cara, que tinham ótimos jogadores, mas nem se compara, cara. Era Edilson, Tranquilo. Rincon... Mas que ia falar do Vasco. Era o Ricardinho que... ou não? O Ricardinho. Era o Ricardinho, né? Que fora o São Paulo ter tomado 3 do Vasco em casa. Olha lá, ó. O Thiago Mendes acabou de ser contratado pelo Vasco. Cara, a São Paulo gente pode. consegue contratar Cara, jogadores. esse time do Corinthians, tirando o Índio, que não tinha nível Mas pra é bom. jogar, não sei como os caras O conseguiram. Adilson era bom, velho, jogador? Quem? Não, mas, Não, mas batia bem. Mas é que ele batia bem, sempre jogava do lado do Ele batia cara bem. bom. Então ele jogou E do lado do Fábio Luciano, que era o muito Fábio bom. Luciano tava muito bom esse ano. Nossa, verdade. O Edilson. Kleber, Verdade. ele era muito craque. Ele não era Kleber melhor que o era. Gilberto. É, o o Kleber Gilberto era jogava. melhor. É, mas mas o ele Kleber, jogava bem,
O Kleber era muito bom. Era um ótimo. O Vampeta era genial. Vampeta e Rincon no meio era complicadíssimo, Vampeta cara. no auge, assim, é nível dos caras que você viu o Casemiro. Eu vi algum vídeo esses dias, hoje acho que eu tava vendo um vídeo. Tem um jogo que o Vampeta que era ele acaba o- com a Argentina, cara. Ele Que acaba time com a que Argentina. ele foi do... Na Europa ele foi pra algum PSV? time... Só o PSV, o Vampeta? Ele não foi pra algum time da Itália? Acho que ele jogou na Fiorentina Inter de Milão também. Inter de Milão, Não, que era... Ele jogou na Inter, né? Na Ele Inter, jogou que com o era uma- Ronaldo. Não, na Inter de Milão, porque tem Jogou no uma... PSG também, não Tem um jogou? vídeo que é... Eu acho que O jogou Vampeta com tá o Luiz saindo Suaco. pra entrar o Seedorf. Tipo, ele bancou o Seedorf. Não, o Vampeta jogava demais, o Rincon jogava demais. jogava muito. Na linha de baixo, o Luizão, ele não seria Forçado. titular da seleção, mas ele seria convocado. Cara, Cara, hoje... jogou 2002, Fez em velho. 2002. Desafio das Américas. ele Hoje- iria, né? matador, matador. Hoje, com os atacantes que tem hoje, o Luizão era titular. Ah, acho que não- O quem que Marcelinho, vai colocar? o Marcelinho e o Ricardinho Quem que é eram muito melhor? bons e o Edilson O nessa Richarlison? fase era muito bom. De ruim nesse time, o Índio. só o Índio. E o Dida, cara, ele seria titular Mas tem, ó, fácil de qualquer seleção, Tem 5 cara. jogadores que foram campeões em 2002, né, com o Brasil. 5 ou 6. É, Dida, Luizão, Vampeta, Luizão, Ricardinho, o Marcelo não, Edilson, né? Edilson, 5 foram, Ricardinho, Camisa Luizão, 20. Fábio Luciano Dida era e bem Vampeta. inteligente. É muito bom esse time, cara. É que o Edilson sempre bom, fala no bom. Neto, né? Que ele foi... Que ele falava que ele era melhor que o Messi porque ele tinha sido campeão da Copa. O Messi foi ganhou uma Copa. Esse Tem time o- era tem a bom resenha demais. do Nem Luizão, entrou o né? Edilson, né? Oi? Entrou. Entrou? O único que não entrou acho que foi É, o... O Índio é um caso raro de um Kaká. jogador que só jogou no Kaká Corinthians, entrou. né, cara? Kaká O que aconteceu não com o entrou. Índio depois? Entrou. Eu acho que o Kaká ele fica Entrou. aquecendo pra entrar e não entra. Não, ele entrou. entra no Ele entra 40 muito e- pouco Entra na no final, final né? da- Na final, né? Não entra, velho. Ele tá na beirada ele do fica campo pra 15 entrar. minutos e o Galvão fica... Na primeira fase ele entrou na Costa Rica. Costa Rica, Costa E o Rica. Galvão fica, e o Kaká vai entrar, e o Kaká vai... Não, o acho que Kaká todo lá... mundo, quase todo mundo entrou. Acho que o Anderson Só Paulo o jogou. contra a Costa Rica, jogou só o muito Rogério bem. não O jogou, Rogério né? Ceni e Anderson Paulo, eu acho. Não, mas o Dida não jogou também, né? O Marco jogou o tempo todo. Jogou os três jogos. E de primeira o Dida fase. foi titular na outra Copa, Ah, né? tá. O Quase Índio, entrou o não Dida, né, que conseguiu o Marcos jogar em nenhum machucou outro a time coxa. depois, cara. O Índio só jogou nesse time também, era fácil, né? Se pusesse eu no lugar do Índio, eu ia ter jogado aí. E depois o Índio sumiu. Não, e era o que o Parreira falava, que era o melhor lado esquerdo do mundo. E, cara, não é muito exagero, porque você pega o Kleber, que jogava pra caramba, e o Ricardinho e o Marcelinho, cara. Era embaçado, Não, cara. o time era- pesado E esse time. Tem aquela Nossa. resenha do Luizão, né? Que acho que ele jogou contra... Teve algum jogo que eu acho que o Ronaldo tava sentindo. Ah, não, ele já desmentiu. É, né? que o Vampeta fala que... Ele achava que ia virar titular. Ah, não, titular. mas o Ronaldo, o Luizão, acho que num podcast do Denilson, ele fala: você acha que eu acho os caras que estavam lá? E ele falava pro Edilson: e você não ia jogar também, não, Pretinho, não? Não, porque não dava, cara. É aquilo, a gente viu. O tudo Ronaldo, em diferente, qualquer condição física, ele é melhor não, que qualquer outra é pessoa, outro- cara. Mandei o São Paulo de 2005 agora pra gente ver também. Você procura e manda aí, professor. A gente tava falando. 2005. Enquanto ele procura, passa aquela próxima. Vamos debater um outro tema aí polêmico da semana. Essa aí. O Santos chamou 3 caras do time do Neymar da Kings League pra treinar uma semana no time. Eu vou fazer o advogado do diabo, mas primeiro vocês... Eu acho que comentem. toda vez que alguém vai de fora do futebol profissional treinar num time profissional, dá confusão. Por inveja, por intriga. Olha, Manuel Tobias foi treinar no Grêmio, chegou a jogar alguns jogos com o Grêmio. Falcão no São Paulo. Falcão no São Cara, Paulo mas que Falcão foi uma das coisas mais que eu achei que ia dar certo e tal. Foi queimado pelo Leão, não Foi foi? queimado pelo foi, Leão, não. mas o Manuel Tobias foi queimado no Grêmio também, jogou fora de posição. Ele falou que ele queria jogar de meia, colocavam ali de Cara, volante. você pega um dos E agora últimos isso é a jogos... mesma coisa, cara. A verdade, a Kings League é o futebol de salão de hoje. É, né? exato. Os caras famosos estão lá. Você pega o Falcão dos últimos jogos dele antes dele ser afastado. Cara, ele jogou muito. Ele jogou muito bem. Mas se você pegar os vídeos do Manuel Tobias também no Grêmio, Jogava também. o Manuel Tobias era muito bom, cara. Passava a bola quadrada pra ele matava. Exato. Cara, ele precisava ter 1 ano jogando futebol pra você É. falar não serve. Os caras, não serve, porque errou um passe, porque não soube marcar. É outro esporte, né? Não, gente? e eu acho que assim, teve toda essa confusão mais uma vez pelo fator Neymar. Porque se é, por exemplo, o Flamengo, que pega 3 caras. E aqui a gente não tá falando, não é 3 youtubers que fazem vídeo de Counter-Strike que foram jogar bola. São 3 caras que jogam bola
profissionalmente, embora não seja um esporte considerado profissional, e eles foram passar uma semana treinando. Não é que o Santos contratou eles, e a gente tá falando num mês de férias do time. Exato. Então, É que os caras colocam, às vezes, a matéria assim, que integrou 3 jogadores ao elenco profissional. Parece que os caras vão entrar no Brasileirão. Eles jogaram uma semana. Mas você vê esses caras jogando, eles têm bola. Tem bola. Eu acho que eles não têm preparo físico, porque eu acho que é diferente, outro nível. Mas aí, e for que nem o Paulinho, que entra e joga 30 Então, minutos, cara, dependendo como for, é melhor do que, cara, colocar Você sabe que a Portuguesa, um ano, ela foi buscar o Dida, né? O Dida que a gente viu a foto. O Dida tava aposentado jogando futebol de praia, jogando beach soccer. A Portuguesa foi buscar ele e falou assim, treina uma semana e vê se você quer. Aí o Dida jogou 2 anos na Portuguesa, foi pro Grêmio, foi pro Inter de Porto Alegre. O cara saiu da aposentadoria e jogou mais 6 anos. Pegou o pênalti do Pato, né? Pegou o pênalti do Pato. Não é que ele voltou da aposentadoria, jogou 3, 4 jogos, falou, beleza, me despedi. Não, o cara falou assim, puta, dá pra eu jogar mais ainda. Ele jogou até os 42. Aí pode ser que um desses caras tenha um talento, o técnico consiga enxergar alguma coisa e falar assim, cara, vamos fazer 3 meses de preparo físico e esse cara vai entrar pra jogar de vez em quando. Porque o que todo mundo fala não é o cara que é do time do Neymar, né? Aquele Canine, o Kelvin lá, que falam que esse cara é muito bom, mas parece que ele já tentou ser profissional e não conseguiu, né? Então... cara, eu acho que assim, a real é que assim, se não for atrapalhar o time, do jeito que o Santos isso. tá, Era na semana de férias vale, do time, cara, não foi entendeu? no... Apareceu um cara que joga na- bola, traz ele aí. Não, então, mas foi isso, foi uma experiência. Eu acho que pra variar geraram Mas polêmica. é que assim, né? O Santos com o Neymar agora tá muito exposto, né? Então qualquer coisa que saia um pouquinho do trivial, já vão cair matando, cara. Já vão cair matando. Igor Você Vinícius achou? deve estar feliz de vai jogar com o Neymar Achei, mas agora. não tava boa a qualidade. Procurar. Tava com o cara 2005 a foto. Como foi ser com a tua Geração cara? atual, não sabe mexer no... Eu Mas você aprovo quer o esse tipo de Mundial ou da experiência aí. Libertadores? No Mundial, 2005. Porque eu acho que Tem a diferença. e o time do São Paulo é muito inferior a esses dois que a gente viu. Ô, louco. Não, Cara, é que não tô outra falando que seja época, ruim. Não, mas é... Eu esse já mandei, exato. Rafa. O Rafa tá difícil com você Esse chamar time do Google. Vasco e esse time do Eu Corinthians. escrevi SPFC 2005 Mundial, apareceu. Apareceu. Baixe o Pinterest pra baixar. Eu tô baixando o vírus, vai explodir o celular. Se fuder. Só pra você ter isso na Norton. conversa. Peraí que ela já manda... Não, era um ótimo time, mas individualmente não tem esses destacão assim que nem a gente tava falando de Felipe, Romário, Edmundo, Rincon. Que a maioria deles... Vamos Até na jogou pra mesma seleção. linha. Quem Na- seria titular na da seleção seleção. hoje? Amoroso, sem dúvida. Amoroso seria titular. Fabão Seria- não seria. Não, o Fabão não. O Amoroso, Danilo. O Ed Carlos era o pior do time. o Amoroso pode seria o nem nosso falar. centroavante hoje com facilidade, cara. Ele pegou... O Amoroso é mais uma vítima daquela geração que todo mundo era bom e Nesse nunca viu o jogo- Amoroso, cara. Mas daí a gente já pula pra baixo, porque eu acho que hoje daria pra você fazer um time pra jogar em função do Amoroso, mas não valeria esse esforço, essa mudança pra colocar o Aloysio. Não, mas o Aloysio jogou a final. O Aloysio foi um ele cara foi que na esforçado. circunstância ele foi bem, ele deu... Mas deu- quem... Ele que faz o gol no São O Paulo. lateral né? esquerda, o Júnior, hoje, titular absoluto, Cicinho cara. também, acho que seria titular fácil. Qual Cicinho? O do Real Madrid e do Qual São Paulo. Cicinho, acho que seria. velho? Qual Cicinho? Não o Cicinho 2010, mas nessa época Esse Cicinho aí seria titular Rogério também. Ceni eu não colocaria de titular hoje. Hoje, Entre ele e o Alisson? nessa época, eu Porque é colocava. isso, o São Paulino tem que saber diferenciar. Vamos falar de goleiragem, não de bater falta. O Rogério Eu acho que o pegava Alisson pênalti, não por exemplo. pegava a falta que o Rogério pegou. Eu não sei, cara. Eu levaria o Rogério, Rogério pra seleção, mas não sei pegaria- se eu ele acho seria que o titular. isso que eu ia falar. Não, eu ia O falar. Rogério pegaria O o Al- De Bruyne, você assim, tanto fala que o Cássio pegava. Cara, eu vou dizer que o Rogério com 42 anos pegou muito mais naquele jogo da Libertadores do que o Everton pegou agora no... Sim. Mas, cara, mas entre ele Mas e eu o tô Alisson. comparando ele com o Alisson. mas nós O estamos Everton pensando não tem nem assim, seria dúvida que o Rogério é titular mais da goleiro. seleção? Não. Eu acho que Eu ele acho o seria um dos seguinte- 3 goleiros. Mas se ele seria titular, não Ele sei é melhor que dizer. o Ederson, por exemplo, eu acho. Ele, pra Talvez, mim, se tivesse sido a final do Mundial ontem, e o Rogério pegado assim, sim, talvez fosse O titular. Danilo não seria titular da seleção. Não, Danilo O seria. acho que Ed, ele o Ed seria Carlos não Cara. seria titular nem do São Paulo. Então, o Danilo, cara. O Josué assim, e o Mineiro Jogaram Sim. Copa até na época deles. né? poderiam Então, acho ser que hoje em dia convocados, jogariam. hein? Não sei se eles seriam Entre eles, titulares. o Fred, por Não, exemplo. mas Depende daí como você é que tem tá jogando, tem o então. Casemiro. É. Eu acho que eles não põem o Casemiro no banco, não. Mas o Casemiro. Mas será que o Mineiro não joga com o Casemiro? Ah, ali? Casemiro e Mineiro davam um Não, melhor. Casemiro e Mineiro, sim. de Cadê Casemiro o Josué ia pro banco? Então, mas acho que o Josué ia pro banco, é isso. O Cicinho acho que jogava... Eu acho que o Mineiro Cicinho jogava assim. demais e melhorava o Melhorava Josué, bem o resto, cara. é. Ele melhorava o Josué. Mas o Josué foi pra Alemanha, jogou no Wolfsburg.
Foi campeão lá com um time que nunca O ganhou Mineiro nada. jogou no Chelsea. É. E aí, na seleção, esquece Mineiro jogou no o Chelsea, detalhe então, que... com o Ramires. Não, o Mineiro jogou Mineiro jogou no jogou no Chelsea? Chelsea. Esquece o detalhe que impede, mas vocês colocariam o Thiago Silva bem ou Lugano? Ah, não, o Lugano. Acho que o Lugano. O Lugano é mais lenda do que. Não, o Thiago cara, Silva. não. O Thiago O Silva Lugano é melhor. muito grosso, né? Mas O Lugano é muito grosso, cara. Mas no ele futebol, com respeito, no né? futebol de hoje, que o zagueiro precisa jogar, sair jogando, o Lugano não serve. O Lugano, acho que ele jogaria. É aqueles caras que se coloca do lado do Thiago Silva, acho que ele ia jogar Isso que eu muito falar, bem. isso que eu Porque ele falar. precisa do zagueiro técnico do lado pra ele dar a butinada Ele e ser o capitão. Porque Ele é o Como é que Júnior o São Paulo Baiano conseguiu do... com o Fabão e ele, que os dois têm o mesmo perfil, cara, de assassino, de atacante. E o Ed Carlos, que era o grosso. Fabão fazia bastante gol. O Fabão ia pra frente. Porque o cabeça, Mineiro e o que bateu Josué falta. seguravam Era ali. tudo na arquibancada. Ah, que essa linha Mineiro, Josué, Júnior, Cicinho, Danilo. Mas é uma eu coisa falei no outro absurda. jogo. É o Fabão que lança pro gol. Mas assim, Mas é por isso que eu falei. isento- esse sai time, bastante. perto daqueles dois que a gente viu, é Ah, muito não, pior. é Mas não melhor. tirando isento mérito, de não. clubismo. Esse time tá um degrau abaixo do que aqueles Ah, dois. não. cara. Aqueles dois estão muito acima. O Aloísio, ele é um ponto abaixo do próprio time que ganhou o Libertadores também. Que tinha o Grafite e o Luizão, que eu acho que jogava mais bola que ele. Sim. Ah, E eu também o acho. Grafite acho que também foi. O mesmo cara se ferrou ainda um pouquinho depois, mas ele é um cara muito acima. Muito acima. E, E o Tardelli- e não o Tardelli foi, tava foi no time, nada então, que ele porque. deitou Pode falar dos atacantes que eram um degrau Bundesliga, né? abaixo, o Grafite, Wagner Amoroso, Love. Ricardo Hoje em Oliveira. dia, esses caras. Oliveira. Hoje em dia, Ricardo era Oliveira 9 jogava sem muito. E dúvida. quem era Tardelli, banco desse time que fez gol na final até era o Tardelli, pô. Tinha 19 anos nessa época, 19, 20 anos. Tardelli já joguei bola com ele. cara. Eu fui no. Eu não via o ser o. Parecia que eu né? jogando com o Sonic. Assim. Então, eu fui no Caioba com o meu enteado e joguei contra o time. Não, dos mas você jogou com os profissionais. caras. Quando eu vi o Tardelli, ele ainda jogava profissional, cara. Tudo bem, vamos pensar assim. Eu fui no Caioba jogar contra jogadores aposentados. Só que os jogadores aposentados da edição do Caioba que eu fui em duas. Uma realmente eram os aposentados. Era o Roger, era o Caio. Os caras estavam marcha lenta ali e tal. Na outra que eu fui, era o Michel Bastos, recém-aposentado. E o Ricardo Oliveira. Ele não aposentou, velho. O Ricardo Oliveira não Continua aposentou. igual. E ele deu um chute, eu tava de goleiro. E eu defendi. Eu tenho esse vídeo. Você tem esse vídeo? Se eu procurar aqui. eu tenho. Acha que eu mando, a gente Cara, coloca. eu defendi a bola do Ricardo Oliveira e eu segurei o choro, velho, porque a bola veio queimando na mão, cara. Nossa, eu falei assim, eu vou tirar a luva, vai estar sangrando dentro da luva. E ele veio me dar parabéns depois. Ele falou, que grande defesa, cara. Que é Não, muito bonzinho. Ele é muito, cara. uma criancinha, ele é muito, ele é Muito pastor, bonzinho. né? Ele é todo. Não, certinho. desses jogadores do Caioba, o mais legal de todos, assim, disparado, é o Amaral. O Amaral, ele é um imã de criança, cara. O Antônio, ele nunca tinha visto o Amaral na vida. Eu falei pro Antônio, falei, Antônio, o Amaral jogou na seleção, jogou no Vasco, no Palmeiras, no bom. Corinthians. Tá. Aí o Antônio começou a conversar com ele, o Amaral no jantar, e falou pro Antônio, vem comer pizza na minha mesa. Aí tinha 25 crianças e o Amaral jantando no meio das crianças. Não. E as legal mães e pra os pais, caramba ô isso, né, pessoal, cara? vamos deixar o Amaral jantar, deixa o Amaral em paz. Ele, não, deixa as crianças comigo. Não, gente boníssima. Não, e eu vi alguém falando esses dias desses podcasts que vai jogador, quando tem jogo beneficente, os caras falando que o Amaral leva muito a sério, ele acha que é sempre final de Copa do Mundo, e ele quer jogar mais, dar butinado e não sei o quê. Não, o Josué brigou com. Acho que é aquele Paulo Sérgio, né? Que era do Bayern. O atacante que foi do Corinthians também. Sim. Ele teve um jogo Legends, acho que ano passado, retrasado. Daí teve São Paulo e Bayern, ele deu uma entrada no Paulo Sérgio. Falou, pô, cara, você tá, Manda pra mim que eu mando pra ela. você tá num jogo beneficente. A defesa? Num jogo amistoso, velho. A gente vai passar no. Essa aqui mesmo. Vocês têm que pôr num porta-retrato que passa vídeo na sua sala. Pra você ficar vendo todo dia, mostrando pô. lá. Mas o São Paulo é fácil, né? Você pode escolher 3 fotos pra pôr aí, então. Tem time que não tem nenhum. Quem que é o técnico da Portuguesa? Não é o Candinho, né? Imagino, mas. Quem que é? O Candinho sempre vejo ele no elevador do Shopping Guatemi. Era um cara que era do Atlético Paranaense, que ele era auxiliar técnico, virou técnico por um tempo, mas assim, é desses técnicos modernosos, cara. Deixa eu pegar o nome dele, que gosta de fazer o time jogar pra frente, não tem os jogadores, cara. Cara, a gente contratou, acho que. Foi no seu 6º ano, né? Quando a 50 era 6º ano. A gente contratou um cara que era auxiliar técnico Cauã do de Diniz. Almeida é o técnico da Portuguesa. Cauã de Almeida. O cara era auxiliar do Diniz no Audax, né? Foi o ano que o Audax tinha jogado bem, chegou na final do Paulista e tal.
E daí ele mostrou Fez que... igual o Botafogo, né? Então, ele fez ele pegava... O Audax jogava num modelo que era similar ao modelo que o Chelsea jogava naquela época. Então Santa Casa é o Chelsea. E daí ele Só pegou... fazer É um pequeno degrau. Ele Isso pôs aqui, o técnico da Portuguesa. Parece um Megamente. Ele tem 36 anos, cara. Eu não gosto, eu gosto de velho, de técnico. Daí o técnico pôs a movimentação do Chelsea em campo, né? E daí pegou e falou: Chico, quero que você faça a posição do Kanté, tá? É o que eu falo. Os caras esquecem que a gente é ruim, cara. E isso é culpa do Chico, que falou: não, faço sim. Professor, você tá carregando. Tem que carregar na hora. Fala, professor. O cara corre 40 km por jogo. Eu nunca andei 40 km na minha vida, velho. Tá, foi o vídeo aí, Rafa? Vamos lá, vem, tá de Eu defesa. nunca vi em tela grande, hein? Vamos ver. Vai valorizar, eu acho, hein? E tava nesse time dos profissionais, ainda tava jogando o Denilson e o Gabriel, que foi lateral de São Paulo, que também jogava muito. Filho do Vladimir. Que Nossa, fala, joga que, muito, que, cara, fala tá em que é forma. melhor que o Cafu. Ó, o Ricardo Oliveira, ele vai cortar e vai mandar um canhão. Ó, cara. Nossa, baita Isso é uma baita defesa. Cara, o detalhe, eu quase perdi minha mão nessa hora. Minha mão ficou latejando dentro da luva. Eu fiquei com medo de olhar minha mão. E na sequência, eles vieram no ataque assim, o Denilson e o Ricardo Oliveira, 2 contra 1 zagueiro nosso, que era o pai de uma criança. Obviamente ele não conseguiu marcar e os moleques fizeram o gol. O Denilson fez o gol. E aí tava o meu enteado e meus 2 sobrinhos atrás do gol. Pensa que eles me deram moral? Eles, pô, tomou gol! Mas os caras são profissionais, velho. Me arrisco a dizer que o Barriga Ó, eu pegava... caí meio morto ali, tá vendo? A minha mão já tá O aleijada. ali pra Barriga sempre. pegaria a bola que o Everton... Isso que eu ia falar, o Everton pegava essa bola? Ah, cara, eu peguei bem nesse dia aí, mas Não, eu fiquei com mas uma é que dor depois. Não vamos querer se Pô, mas comparar com o jogador O profissional. Everton pegou 2 bolas depois do Pegou. gol, velho. Que daí, Sim, o calcanhar do Vanderlan, que eu parecia eu jogando no prédio, sabe? Eu vou fazer uma graça aqui, só que era no meio campo. 42 do segundo tempo, o time perdendo. A sensação que eu tive vendo esse lance foi uma vergonha alheia. não, Tipo assim, total, eu cara, me imaginei não. no lugar dele querendo dar um passe de calcanhar. Na frente do time europeu e o passe sai de lado, que é no pé do meio campo. A impressão que eu tive é que assim, Perdendo o ele jogo. entrou, ele começou assim, a preparação pro jogo e tal. Ele falou: não, hoje, cara, eu tenho que dar um passo de calcanhar e tal. Aí ele entrou lá, não importa o cenário do jogo, entendeu? É agora, eu tenho 2 minutos tinha pra uma fazer meta. isso. Essa é a meta. Cara, E o Caio Paulista Agora- não jogou no lugar dele, né? cara, já Perdeu o Caio lugar pra Paulista, ele, velho. Como é que pode, né, Como é que bicho? pode? Esse cara também, tem o cara umas- fez de tudo pra cara- acabar a carreira, velho. Não, Mas foi tem a umas- praga do Rapadura. O Rapadura, quando foi o Campeonato Paulista, que vocês ganharam, na a Copa do Copa do Brasil. Copa do Brasil. O cara tá jogando bem. Tinha um cara. post, Pô, manda pra Rafa. E eu vou preparar já aqui pra gente encerrar. Prepara o processo, Rafa. Ah, só uma coisa que a gente não explicou, né? Que. Não, deixa que isso vai ser Já fizeram encerramento. o final, eu acho. né? Agora, só fazendo um adendo de defesa, acho que a gente não falou, mas a defesa do Courtois, que ele faz no final do jogo. Não, a gente falou que eu falei que a Ana levantou, que ela achou que o jogo tinha acabado. E é bizarro porque ele pega em 2 tempos ali na linha Cara, do gol, cara. E sabe o que é bizarro? Que assim, o jogo tava quase acabado, né? E aí fazem um segundo gol de pênalti lá, mas já era nos acréscimos. Então você fala assim, cara, o goleiro tá lá. Cara, como o cara tá aceso até o último minuto e pega aquela bola, meu... Não, e é engraçado, porque eu acho que o resto do time do Real Madrid tava meio dormindo. Isso que eu ia falar. Então, O resto do time tava meio dormindo. E Você ele vê que tava, o cara cara... tava lá aceso e tudo mais. E assim, eu não vi o jogo todo. Não sei se ele trabalhou pra caramba e tal, mas acho que o Real dominou mais e tal. Mas, cara, foi impressionante. Mas o Borussia criou também. O Real atacou muito mais. O Borussia conseguia criar, mas não conseguia chegar nele, né? ali no final. Tanto que no fim do jogo, deu até uma sensação que meio que o Real falou, já tá resolvido. Então, é e exatamente foi aí a que sensação. tomaram o susto. Tanto que o gol, o 2x1 foi tão no finalzinho que o cara nem comemora tanto. Ele, daí o 3x2, que o cara fez um pênalti, ele fala, alguma coisa vai acontecer. Ele pega a bola e vai. Porque foi assim, fez o 2x1, Aí o o Mbappé Borussia começou a se animar. 2x1 foi nos acréscimos. Sim, foi? e daí na sequência o Mbappé fez o gol de voleio. No lance seguinte é pênalti. Porque era num contra-ataque do Borussia e o molequinho espanhol lá, o loirinho, o zagueiro, acaba a jogada, ele é expulso, inclusive. E daí o cara bate o pênalti. E daí, era 95 já.
Jogo de Champions, né? E pensa que esse zagueiro ele não vai jogar esse jogo porque ele fez aquele pênalti totalmente desnecessário. Deixa o cara fazer o gol, né? Foi gol do mesmo jeito. Foi gol do mesmo jeito. Só pra gente entender a história do Caio Paulista, pode pôr aí, Rafa. Então o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, o Caio Paulista fez alguma postagem e colocou: tem que mudar o nome de Caio Paulista pra Caio São Paulino. Honra demais as 3 cores. Uma semana depois ele foi pro Palmeiras. Mas nosso diretor de futebol falou na festa do título da Copa do Brasil que Caio já fechou ano que vem. Está garantido. Fechou com o Verdão. Essa série de fotos que envelheceram mal. Envelheceu mal muito rápido. Né? Essa daí não deu uma semana. Mas o Courtois, vocês lembram a final, acho que 2014, eu acho, que o Real jogou com o Atlético começou ganhando, Courtois fechou o jogo inteiro, nos acréscimos, acho que Sérgio Ramos, aos 93, né? Ele fez um gol de cabeça lá. Mas o Courtois pegou muito nesse jogo. O Real, pra variar, esse cara jogou muito com a gente, falar, compro ele. Daí deu até uma tretinha, porque o Courtois é melhor que o Narras, né? Só que o Narras tinha uma puta história e todo mundo gostava dele. Sim. E daí, tanto que o Narras saiu, foi pro PSG, porque todo mundo gostava dele. Daí perdeu o lugar pro Donnarumma. Dele tá jogando pra cá agora. E quem joga bem também de goleiro é o Bono lá, o que tá na... Nossa, do Marrocos, né? Foi ele que salvou contra o City, bom cara. demais, bicho. O Marrocos foi pra semifinal da Copa por causa dele. Ele fez o que o Narras fez com o Costa Rica, né? E o Hakimi também. Tá jogando Cara, demais. joga muito. Esse cara joga Muito. Muito e manja muito de contratos nupciais. Não, deixa eu mandar aqui a última pra gente acabar. Começa aí, Barriga, faz na ordem aí o encerramento, daí eu encerro aqui com a nossa temática final. A minha mensagem final é que todo brasileiro que se preza precisa torcer pro Fluminense ser goleado amanhã, entendeu? Se bem que eu não sei o que é pior, se o Fluminense ser goleado ou perder na última bola para os caras acharem que eles vão passar. Talvez eu queira esse requinte de sofrimento para eles. Mas inegável que eles estão jogando bem. E aí, Rafa? Eu queria fazer coro pra torcida do Palmeiras aí. Fora Abel, fora Leila. Tá muito ruim essa administração. ruim. 7 Libertadores terminando em primeira fase. Não adianta, cara. Vocês nunca vão ter Mundial. Não tem como, velho. Cara, acho que falando do Fluminense aí, eu acho que agora a gente tá todo mundo tranquilo nesse Mundial. Pode acontecer o que tirando a barriga, né? Eu não tô nada Mesmo porque a gente é de São Paulo. Mas se fosse o Flamengo, a gente não ia estar... Não ia. Porque o Flamengo isso é chato, né? O que aconteceu o que ia acontecer. Mas boa, moça, porque eu odeio tanto o Flamengo e eu odeio mais o Flamengo que o Fluminense, que talvez eu consiga ver um lado positivo. Porque daí o Fluminense vem encher o saco do... Isso, eu vou repensar. E, bom, só para fugir um pouco da temática do Mundial, não sei se a gente comentou, mas Crespo já assinou, né? Já tá no bid. Então, apesar do Zubeldia ainda estar em trâmites para ser demitido. Então, mas eles... 2 técnicos. Exato. A diretoria falou que são casos totalmente separados. Podia treinar os dois. São casos totalmente separados. Então, assim, dia 12 agora já tá no banco, começa a arrancada do São Paulo aí rumo ao título. É bom que se tivesse os dois de técnico ia ser bom, porque o Zubeldia tá metade suspenso, metade... Exato. O Crespo pode dar as orientações enquanto o Zubeldia fica atrapalhando bandeirinha, invadindo o campo, dando carrinho no lateral. Mas faz 21 dias que eu vim no meu último podcast, eu falei naquele dia, o Crespo assinou, não sei o quê. Foi contratado hoje. É que não acharam a caneta, né? Então, Coloca o último aí pra gente encerrar. E óbvio, né? Um programa de esportes que a gente tenta ser aqui, a gente não poderia deixar de citar aí o que aconteceu com o Diogo Jota, né? Mais do que um jogador famoso, a história toda é muito triste, porque morre ele, morre o irmão, então todo mundo fica pensando no jogador de futebol, todo mundo fica pensando ali talvez no marido, mas a gente tem, não sei se são vivos, mas 2 pais que perderam 2 filhos muito rápido, muito jovens, de uma forma muito trágica, né? Então não sei se a câmera pegou, a gente ficou o programa inteiro com a camisa dele. A gente não quis ficar citando, falando, porque como a ideia do programa é sempre ser mais descontraído, tem as piadas, tem as brincadeiras, não podia a gente parar a brincadeira para fazer a piada, então fica aí homenagem, mesmo porque, né, somos pequenos, não somos ninguém para... Mas se quisermos prestar nossa singela homenagem a tudo que aconteceu, a gente não precisa ficar debatendo o que aconteceu, o que foi, porque ficar sambando em cima da tragédia da família dos outros não é algo que a gente queira fazer, e se alguém quiser fazer, a gente vai ter que ser na mão aqui, porque não vai fazer. Então fica a nossa homenagem aí, nosso
voto de pesar, porque foi algo muito chocante e a gente sempre lembra de outras tragédias que aconteceram e a tragédia, a definição dela é algo que vem repentino e tira algo muito importante de alguém do nada, né? Então a gente consegue lembrar o caso do Denner. Teve um goleiro do São Paulo que diziam que era melhor que o Rogério Ceni, que morreu muito cedo, muito antes. Teve a história da Chapecoense. Então, isso tudo mexe muito com a gente que gosta, que acompanha, com a gente que é família, com a gente que é filho de alguém, que é marido de alguém, que é pai de alguém. Então, se alguém quiser complementar alguma coisa, mas é só isso. Só nossa pequena homenagem a tudo isso que aconteceu e todo mundo sabe o que aconteceu. Isso aí. É isso. Então, nesse clima não tão bacana como sempre, mas por motivos óbvios, a gente encerra aqui o Dr. Bola. Obrigado mais uma vez aí por quem tá assistindo, quem tá acompanhando, quem tá comentando, quem tá cornetando a gente quer que vocês cornetem, a gente quer que vocês vejam que olha a bobagem que vocês estão falando. É isso que faz o canal crescer, é isso que faz a gente se mexer. Quem estiver assistindo até agora, por favor, se inscreva e dá um like, não te custa nada, não tô pedindo pra você assinar um clube nosso, nada disso. Essa força pro algoritmo é muito importante pra gente crescer. A gente tem tido muita visualização, muito like, muito legal pra um canal que tá começando. Então isso é graças a quem tá assistindo e quem tá compartilhando. Tipo, olha a bobagem que esses caras estão falando. Olha o que esses idiotas da Santa Casa estão fazendo. Puta, olha o Múcio, o usuário, como eles têm tempo livre, tem que trabalhar mais. Que alguém, inclusive, falou isso pra ele. Vai virar artista. Forma, vocês que odeiam a gente, vocês, muito obrigado. Então, semana que vem, Dr. Bola tá aqui. Eu não vou estar aqui, então cuidem bem da casinha. E a gente se vê aí durante todas as segundas-feiras dos próximos 50 anos. Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado. Boa noite.